E aí eu digo que a gente pode aqui contar os bastidores de realmente quem empreende, né? Com cautela para não ser cancelado. Mas o nome do evento eu acho legal porque é Empreender com Jesus. Eu acho que é a maneira mais fácil para você empreender, quando você tem Jesus dentro do seu negócio. Porque com Jesus você consegue adquirir sabedoria. Só inteligência é legal? É. Eu já fiz muito isso. Eu já tive outros negócios. Já empreendi só com inteligência. Que não é um dom que eu tenho muito. Não sou o cara mais inteligente da mesa. Mas eu sou bastante esforçado. Só que a inteligência, ela te faz construir algo. Se você não tiver sabedoria, você destrói aquilo. Então, é um castelo de areia. Então, depois que eu aprendi a empreender com Jesus, ou seja, inteligência com sabedoria, tudo ficou mais fácil. Não é que ficou mais fácil, mas eu evitei muitos erros que eu poderia ter feito como eu fiz nos outros negócios. E aí que me fez falir, né? E hoje, É tipo aquele negócio, né? Para construir uma coisa, para manter a outra. para manter a outra. Aí você precisa... Nas duas precisa de sabedoria, porque você vai só com Isso. inteligência. É. E aí, meu amigo Moisés? Tudo bom? Chegue próximo do microfone aí, vamos... Conte aí suas empresas, o que você tem, quem é o Moisés? Primeiro eu me chamo Moisés Viana, né? A gente tem a Nobre Distribuidora, a gente trabalha no segmento de materiais descartáveis e a gente atende toda a cidade de Manaus, né? Lanchonetes, supermercados, todo aquele público que trabalha com material descartável, né? E a gente tem outra empresa também de aluguel, né? Que a gente deixou o nosso leque aberto, né? Para as oportunidades. A gente verificou uma oportunidade na área de aluguel de equipamentos para a construção, então a gente aluga andaimes, bitoneiras. Então a gente verificou que esse mercado ele é um mercado muito promissor, né? É um mercado gigantesco e como todo empreendedor, eu acredito que a gente sempre tem que deixar as oportunidades em aberto, né? E a gente estudando o mercado, a gente viu que esse mercado ele é muito promissor. Então, a expectativa que eu tenho sobre o Congresso Empreender com Jesus é justamente sobre colocar a soberania de Deus nos nossos negócios, né? Quando a gente entende com relação à soberania, a gente entende que a gente não passa a ser dono daquele negócio, mas apenas um mordomo, né? E eu tenho aprendido muito com isso, realmente a ser mordomo do que Deus coloca nas nossas mãos. Que no caso se o negócio é de Deus, Deus ele traz a providência, Deus traz os clientes, né? A gente vai ser apresentado para as pessoas certas, para que a gente possa desenvolver, né? Então, eu entendo isso, né? Como empreender com Jesus. Colocar literalmente a nossa vida à disposição de Deus, né? E como eu já aprendi também que se ele é dono de tudo, logo tudo é dele, né? Sim. Então, até as nossas empresas, as pessoas têm muitas vezes aquela visão de que a empresa, eu sou dono da empresa. Eu atribuo tudo a Deus. Então, literalmente, Deus ser soberano sobre a nossa vida, né? Para que a gente possa obter o sucesso pretendido, né? É isso mesmo. Vamos, que a gente vai ter mais uns papos aqui, vai ficar bem legal. E aí? Bom, meu nome é Taína. É normal até chamar Tainá, Tayana, Taina. por causa Eu já estou tão acostumada que eu nem reparo direito. Mas meu nome é Tainá, Inspira Brand. O nosso negócio é eu e meu marido, que é meu sócio também. Então, a gente tem um empreendimento de casal. Sim. E a Inspira tem 10 anos. A gente focou no início mais identidade visual e a gente foi entendendo que não basta fazer um logo, não basta fazer um nome. Tem que ter algo a mais, tem que ter uma estratégia por trás. E essa estratégia se chama branding. Que é essa palavra esquisita, né? Mas é um posicionamento de marca. Então, a gente entra com esse negócio para pensar no público, pensar como ele vai se posicionar, como ele vai se mostrar, como é que está a identidade, como é que está a comunicação, e até olhar também, às vezes, para o lado interno da empresa, até a cultura da empresa, olhar o sentimento do cliente quando ele entra na experiência. A gente tem um pilar muito grande que é dentro do brand, que é trabalhar a experiência do cliente e trabalhar a diferenciação. Porque hoje todo dia surge um negócio novo, mas muitos negócios morrem por dia também, né? Poucos negócios se sustentam a longo prazo. E falando de se sustentar, onde que acho que entra Jesus? Porque quando a gente não tem força, a gente desanima, a gente não tem aonde colocar ali nossas dores, fica tudo mais pesado, é mais difícil.
E todo negócio passa por dificuldade, né? Então, matar um leão por dia. Às vezes sai um cliente, por exemplo, ele vende aqui para um cliente muito grande, vendo para um grande rede aqui de hamburgueria. Aí, depois decide não comprar mais dele. Aí ele se desespera e chora, vou desistir de tudo, vou largar, isso não é para mim, vou pensar em outra coisa. Eu acho que Jesus veio muito nesse momento de dizer, calma, eu estou aqui. Né? Jesus disse que o que a gente pedir, né, será dado. Se a gente souber pedir também, então... Ele vem para nos fortalecer. E no empreender com Jesus, né, no evento, a gente vai falar um pouco mais disso também, de como Jesus trabalhou nessa nossa caminhada, como tem nos levado até aqui, e tem ajudado através de Jesus também a levar isso para os nossos clientes, né, uma coisa mais leve, uma coisa mais alegre. A gente tem essa energia que Jesus nos dá para trabalhar no dia a dia. Ser tudo mais bonito, mais leve, mais incrível para todo mundo. Isso aconteceu comigo também. Um grande cliente, a partir de hoje, não vou mais te atender. E aí, 70% desaba, do né? faturamento. Só 70%. Nossa. Só 70% do faturamento. Mas antes a gente conversou bastante, eu e o meu sócio, a gente já meio que estava preparado. Falei, bicho, é Deus que nos dá, Deus que nos deu, Deus que tira, Ele vai prover. Então, isso não é que é fácil, você tem que ter muita fé. Mas eu garanto que é menos difícil, digamos assim, né? Então, Deus ele faz exatamente aquilo. Ele traz as conexões certas, como Moisés falou. Estou muito ansioso, eu quero construir uma conexão. Não precisa. Deus ele vai fazer tudo certinho, conforme. Eu fui servir agora nos Legendários esse final de semana e eu passei um tempão tentando resolver um problema aqui em Manaus. E olha que eu conheço gente. Falei, cara, consegue resolver isso pra mim? Pô, eu preciso disso aqui, preciso de uma força. Ninguém conseguia. E eu fui Falou comigo? Cara, eu cheguei nos Legendários e a gente caminhando em algum momento lá, eu parando pra conversar com o cara do meu lado contando uma história. Pô, tu acredita que eu tô precisando de uma conexão lá em Dubai, tá. E eu tenho um amigo lá. E eu falei, pô, bicho, eu consigo pra ti, eu vou te dar o número do cara. Ele, pô, sério? Beleza. Aí, pai, depois eu meio que aliviei para fazer esse favor para ele, a gente conversando. Aí eu falei, tu faz o quê? Aí ele falou, eu faço isso. Eu falei, caramba, era o que eu precisava. Eu falei, pô, bicho, tu acredita que eu tô precisando de um cara ali dentro? Aí ele falou, manda para mim que eu desenrolo. Pronto, anteontem eu mandei para ele, resolvido, Eu conheço uma pessoa que fala assim, que tem a coincidência e tem a Jesuicidência. A Jesuicidência é quando Deus ele tá trabalhando nas coincidências do que a gente acredita. Jesuicidência. Cara, é impressionante como Deus coloca as coisas no seu devido lugar, né? Assim, muitas das vezes a gente pensa assim, cara, eu quero desse jeito, mas não é do jeito que Deus quer. E eu tenho certeza que quando a gente coloca na frente, Deus sempre na frente das nossas decisões, o negócio vai dar certo, né? E um dos casos aí, por que o Juan foi pro Legendários nesse exato momento? E fazia 6 meses que eu não ia, não estava muito afim de ir, dando prioridade para outras coisas e aconteceu isso. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Gente, olha só, eu me chamo Eder Batista, tá? Idealizei esse projeto de Empreender com Jesus junto com o nosso pastor Judson lá da igreja, né? A nossa intenção foi para você entender. Eu cheguei com o pastor, perguntei dele como é que a gente poderia fazer um evento para empreendedorismo, mostrar para as pessoas como é que funciona, como é que faz. E aí, ele simplesmente, nesse dia que eu cheguei com ele, pegou e falou bem assim, a gente precisa ajudar as pessoas que têm empresa aqui na igreja a divulgar, fazer isso, aquilo e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto é que Deus ele une os propósitos, né? E a gente fez o nosso primeiro evento, foi um sucesso lá para a honra e glória do Senhor Jesus. E só que aí eu não deveria parar ali. E aí depois as pessoas começaram a perguntar, porque a nossa primeira edição foi em 2023. Né? Eu pensei até que fosse 2024. E é uma coisa assim, muito interessante esse evento, porque assim, foi um pouquinho de cada pessoa colaborando ali para esse negócio dar certo. E esse evento, ele foi praticamente todo evento em doação. Inclusive, todos nós que vamos estar lá palestrando no dia, vai ser uma questão de doação para que a gente ali mostre que o reino ele é muito forte. Né? E, inclusive, quem deu esse nome Empreender com Jesus foi o Silvestre. Olha que legal. Porque quando ele é bom de um amigo nosso, né, em comum aqui,
E aí, eu disse assim, quando eu acertei com o pastor lá, eu disse assim, vamos fazer esse evento, vamos fazer então. Aí eu falei, Silvestre, tu topa palestrar aqui na igreja, assim, é para cristão. E como ele tinha acabado de se converter, eu falei, cara, ele tem empresa, eu já trabalhei com ele, eu sei como é que ele trabalha, ele se converteu, né, tudo mais. Eu acho legal trazer essa experiência dele para ele contar um pouquinho. E aí, quando eu falei para ele, ele disse assim, ó, bora, tô dentro. Qual é o nome aí pra gente divulgar? Aí eu falei, cara, ainda não pensei nisso não. Vamos pensar junto aí? Aí ele pegou, depois ele me retornou, cara, empreender com Jesus. Eu falei, cara, tá Ótimo. top demais. Gostei. E aí foi que aí deu esse iniciar, né? O primeiro evento, o que a gente fez? Até para vocês se identificarem um pouco mais aí para quando chegarem lá, sentir essa energia também. A gente tinha alguns irmãos na igreja e todas as pessoas que se inscreveram, que tiveram um negócio ali, que tinham... Vamos dizer assim, tinham uma empresa ou já iniciaram alguma venda, alguma coisa assim, estava trabalhando a benefício ali próprio ali, sem algum outro trabalho, sendo empreendedor mesmo, sendo dono do negócio e tudo mais. E a gente pegou uma forma de divulgar esses irmãos, esses trabalhos. A gente fez um cartão de identidade visual para ele ali, né? Bem simples, mas a gente fez de todos. Foi basicamente uns 30 cartões de empresas que estavam ali presentes no tempo. E a gente fez todo assim, vamos dizer assim, com um evento gratuito, a gente fez muita coisa, né? A gente teve toda uma equipe lá da igreja, Batista Renovo, que trabalhou em peso lá, a questão da mídia também. No dia ajudaram muito a gente lá também. A gente, como um todo, fez o evento acontecer lá. Fizemos um encarte lá muito bonitinho para entregar para as pessoas. E assim, todo mundo se amarrou mesmo. E a gente arrochou na comida, porque a gente sabe que o povo, quando vai pra lá, gosta de um coffee breakzinho legal, né? E esse vai ser... Não, e esse vai ser Opa! santo. Pão. Gostei. Já tá animado. Doce. Já. Santo doce, Nossa. santo pão, cara. É Então, verdade. assim, através desse evento, a gente vai conectar pessoas, assim como a Taína. Taína, né? Assim como o Juan, assim como o Moisés, assim como a Karen também. A Karen não pôde vir porque ela realmente ficou muito doente, né? Ela falou aqui pra gente, mas a gente vai ter um podcast que vai ser bem legal. E aí, a forma como a gente traz esse evento, convidando vocês, para a gente mostrar para as pessoas que empreender, ter a própria empresa... Hoje eu tenho 3 empresas, uma com Gilles também ali. Então, assim... Não é nada fácil, gente. Não é nada fácil. A gente tem uma frase que diz assim, com Jesus já é difícil, imagina sem, né? Então, toda essa pancada que a gente vem pegando é para passar lá para quem estiver no evento ali, justamente para você entender que a experiência que nós passamos de ter toda essa batida de cabeça sobre falir empresa, criar nova empresa, não deu certo ali, vamos continuar outra. Isso é empreendedorismo. Então, trazer para as pessoas que principalmente são cristãs, a gente vê muito evento que não é cristão e tá tudo certo, é como eles agem e, cara, bênção demais, vou para alguns porque é conteúdo realmente de muito valor, mas a gente tem que pensar assim, e se tiver um evento voltado para cristãos, onde cristão tem empresas e a gente conseguisse ali levar pessoas onde elas vão palestrar, contar um pouco mais da sua história e fazer tudo isso acontecer. E aí eu pergunto de vocês, o que vocês acham aí? De contar essa história lá. Bom, vai ser muito importante as pessoas ouvirem de quem já está na caminhada. A gente vai passar muita dica, falar também de brand, dar um direcionamento para as pessoas que estão ali, mas eles entenderem a nossa experiência também, o que a gente passa ali no dia a dia como empreendedor, porque eu acho que independente do tipo de empreendedorismo, todos têm dificuldades e tem coisas boas, dependente do tamanho que é essa empresa. Tem gente, o que muda é só a quantidade de problema. Empresa grande tem problema grande, né? Empresa pequena tem problema pequeno, mas todo mundo passa por isso. E eu acho que vai ajudar muito a fortalecer principalmente a fé. Para entender que depois do choro, né, a alegria vem ao amanhecer e você tem que estar conectado com Deus, tem que estar conectado com Jesus e principalmente não desistir dessa caminhada. Tem que ser forte e resiliente. Resiliência é tudo no empreendedorismo. E aí uma coisa que eu vou deixar claro aqui para vocês, ó. Taína. A Taína, que eu estou tentando lembrar o nome da empresa, Inspira, né? Inspira Brand. A Inspira Brand foi uma empresa que me ajudou muito também, né? Ela fez inclusive a logo de uma das empresas, a Tambaqui de Rio. Né, que o Juan chegou assim, gostei pra caramba e tal, foram eles que criaram aí toda a identidade visual, né? Ficou bem legal. Então ela vai estar lá no evento para falar também muito sobre isso também.
E aí, Juan, o que o pessoal pode esperar de você lá no evento? A minha expectativa é literalmente falar, porque quando a gente pensa assim, ó, poxa, eu vou ouvir um empresário, ele acha que a gente vai falar técnicas mirabolantes, né? Como fazer o negócio funcionar, DRE, processo e tal. Claro, isso faz parte da empresa. Mas a minha empresa iniciou exatamente com Deus. De que forma, Juan? Eu estava quebrado, falido, não tinha nenhum negócio. Só que eu sempre trabalhei com pão, mas eu tinha me afastado desse ramo, eu estava no Lava Jato e eu recebo uma ligação de um cara que eu não conhecia. E ele falou assim, Juan, você pode vir aqui no meu escritório? E eu fui, eu tinha um Siena na época, eu fui lá no escritório dele no Viravos, o cara bem arrumado, ele falou, cara, eu montei uma padaria para minha esposa, eu sou executivo hoje dessa empresa, eu montei uma padaria para minha esposa, o meu trabalho é comercial, eu trabalho de segunda a sexta, agora com a padaria... Eu trabalho sábado e domingo de madrugada, bicho. Eu não criei um negócio para isso. Hoje eu quero vender minha empresa, eu tenho 3 propostas e eu queria ouvir uma sua porque um amigo comentou comigo. Eu não conhecia o cara. No meio do caminho, eu confesso para vocês que eu fui orando. Falei, pô, senhor, se for da tua vontade e tal. Eu cheguei lá e eu falei pro cara, olha, eu não tenho nenhuma proposta para lhe dar de entrada. Mas eu tenho muita força de trabalho de vencer na vida e de trabalhar. Muita força de vontade de vencer na vida. Ele apertou na minha mão, vai para dentro da minha empresa e veja quanto é que você consegue pagar por semana, baseado no faturamento que tem. Passei uma semana lá dentro. O pão 30 centavos, opa... Cheguei na padaria, bicho. Cheguei na padaria e era exatamente como um dia eu sonhei. Né? De lá, assim, começou a acontecer os milagres. Mas eu tinha e tenho hoje a percepção do que o Moisés falou. A empresa é de Deus e eu apenas administro. Tanto é que eu tenho, o Ender sabe, eu tenho vários institutos que a gente ajuda. Quando ele me liga, Juan, tem uma doação para a igreja, eu nem cogito, tem igrejas que entram em contato com a gente. Quanto é que é o pão para encontro? Eu não cobro, porque eu só estou devolvendo. E olha que eu sou um cara que dizimo, oferto, dou primícia, faço tudo alinhado em princípios para fluir. Porque às vezes eu já contratei algumas consultorias. Em São Paulo, falei, pô, eu queria uma consultoria de tal. O cara entra e ele fica perdido. Eu recebi uma proposta de compra de uma parte da minha empresa. Mas como que eu vou explicar para um sócio investidor que eu dou de 4 a 6 mil pães por semana? É inexplicável. Na pandemia, todas as hamburguerias, eu trabalho no mesmo ramo que você. Eu tenho uma indústria de pão. Todas as lanchonetes e hamburguerias fecharam. Não sei se você já trabalhava com embalagem nessa época. Acabou, né? Para quem eu vou vender? A gente estava com carregamento de trigo para pagar tudo lá e o meu sócio. Ele falou, e agora? E agora a gente vai cair para cima. Eu falei para ele, como? Vamos fazer pão e doar, porque as pessoas não têm o que comer. Então, e assim, eu confesso para vocês que a gente cresceu assim, depois que passou isso, cresceu absurdamente mais. Por quê? Eu falei, o que eu vou fazer? Vou deixar o trigo estragar aí? Não, bora fazer pão, bora doar. Então a gente doava muito pão. Então, isso é empreender com Jesus. Juan, então quer dizer que empreender, se você tiver Deus na sua vida, você empreender vai ser fácil? Não. Talvez possa ser que fique mais difícil. Vai ser um ato de fé, né? Porque você vai ter coisas que você vai ter que fazer porque é correto. Que se você não tivesse Deus, você não precisava fazer. Né? Então, você fazendo o correto hoje com o governo que a gente tem é muito mais difícil. É guerra, é luta. Vai ficar mais difícil, só que fica mais leve, o fardo não é seu, você tem fé. Poxa, Senhor, eu queria tanto pegar um cliente tal, preciso que o Senhor me abençoe com isso, porque isso é importante. Você pode acreditar que isso vai acontecer. Então, a Santo Pão, Santo Doce, os outros negócios que a gente tem, literalmente funcionam dessa forma, na fé. Quando eu fechei a primeira sociedade com o meu sócio, que é o Anselmo, eu falei, ó, eu tenho uma exigência e o outro é um critério. Tá? Essa é a primeira vez que eu vou falar no podcast. Ao vivo. Primeira exigência, você dizimar. Ele é da Igreja Católica. Ele falou, como que funciona? Eu falei, não sei, vai lá e pergunta como é. Né? É diferente do nosso modelo. Dizimar. Segundo, não me engane. Por quê? Porque eu vou descobrir. Como?
Deus vai me mostrar. Eu revelo em sonho, né? Sonho aqui, epa. Né? Ou no faturamento, né? Ou na contabilidade. Mas sempre, né? O malandro aí sempre dá um jeitinho, né? Então eu falei, só não me enrola. Essas duas coisas, bicho. E a gente, hoje, ele é um cara que é mergulhado em Deus, vive esse propósito. Eu não preciso justificar doação nem ele. Eu tenho minhas doações para a igreja evangélica, ele tem as doações para a igreja católica. E isso dá super certo, bicho. Então, a partir do momento que a gente fez isso, e olha que porque o nome é Santo Pão, eu não tinha uma consultoria ainda com a Taína, então... Poxa. Por que Santo Pão? Porque 2011 foi o ano que eu aceitei Jesus. Então, quando eu aceitei Jesus, o meu irmão me deu essa marca de presente. Ele tem uma agência de publicidade. Legal, e aí ele criou Santo Pão. E aí, hoje... Ele criou por conta da conversão. É isso mesmo. Top. Ficou ótimo o nome, tá Porque era aprovado. pão francês. O nome era pão francês quando era do meu pai. Mas engraçado é que assim, melhor. quando eu Santo conheci Pão. o Juan, aí eu vejo assim, Santo Gelato. Eu falei, cara, será que é do Juan? Porque tudo tem santo, né? Santo Pão, Santo Doce. Pois é, e ninguém fala Santo Remédio, pelo menos pra dar um upgrade assim, né? Santo Remédio vendendo? Quem sabe, né? Vai Quem ser, sabe, né? um Vamos futuro Eu orar. tava na futuro, quem Santielata. Eu tava na Santielata e eu fiz uns stories assim, pegando o nomezinho lá atrás, né? Aí eu só postei e a galera, E a galera já deve ter pensado em outras coisas, né? E aí, Moisés? O que você tem que contar pra gente aí? O Moisés tem 3 empresas, né? Hoje 3 junto com a esposa, né? Que também é empreendedora. E aí? A minha história, ela começou por volta de 2008, né? Eu fazendo ali faculdade de administração. E na faculdade a gente cria uma rede de contatos muito boa, né? Então eu tinha vários amigos e foi uma época que eu fazia faculdade, eu estava desempregado. E aí apareceu uma oportunidade de ser vendedor, né? Vendedor externo. Em uma empresa aqui da cidade de Manaus. Só que eu já tinha trabalhado como vendedor, um pouco mais novo, só que esses vendedores de loja, né? E esse perfil de vendedor externo, ele é um perfil diferente, né? Você vai oferecer o produto com catálogo para o cliente lá. O cliente, ele é B2B, né? Mais empresas, né? Uhum. Então, eu iniciei por aí. E eu nunca tinha trabalhado. Um detalhe dessa minha oportunidade que eu tive foi que um dos meus amigos, ele era gerente de compras de uma antiga rede aqui de Manaus, que era a rede Freeler. Não sei se vocês lembram. E ele era um dos gerentes de compra dessa rede. E ele disse assim, olha, eu tenho um emprego aqui de vendedor, só que não é para minha empresa, é para um dos fornecedores nossos, que ele abriu uma vaga. E aí, se tu quiseres, a gente te indica lá e com certeza ele vai te contratar. E eu acabei indo para lá, né? Quando eu fui fazer essa entrevista de emprego lá, eu literalmente só tinha o dinheiro da passagem. Isso Então, aí eu faz fui. quanto tempo, mais ou menos? Isso foi por volta de 2008, mais ou menos. Entendi. E quando eu fui para lá, só que era em outro local. E aí o que acontece? Eu só tinha o dinheiro para ir e para voltar. Então era um pouco distante. Então ele disse, olha, em tal lugar, assim, na Cachoeirinha, você tem que ir lá e aguardar o rapaz. Aí eu acabei indo, fui. Um dos detalhes era que era por volta de, eu acho que 2 da tarde, 1h30, 2 da tarde. E aí eu cheguei lá na empresa, apertei o interfone, aí vim falar com fulano de tal. Aí disse, olha, ele tá chegando, só que você tem que aguardar aí fora. Eu fiquei aguardando lá na parte de fora da empresa, né? Só que o rapaz que contratava, ele chegou por volta das 7 da noite. Então, eu fiquei de 1h30 até 7 da noite aguardando, né? Precisando muito trabalhar, né? Uhum. E aí, quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou, que eu lembro, ele falou assim, eu passou no primeiro teste, né? Aí eu aguardei, a gente subiu, fui conversar. E o que eu lembro desse dia foi que, literalmente, a oportunidade que estava sendo dada, eu estava precisando bastante. Eu tinha que trabalhar de qualquer forma. E eu lembro que, tu já trabalhou como vendedor? Aí eu falei, não, mas é difícil. Aí tudo ele colocava para baixo. Não, mas é difícil. Tu tem carro? Eu falei, não tenho. Aí se tu tem moto? Eu falei, também não tenho. Não tinha nem habilitação na época, né? E aí ele botou uma série de dificuldades e é difícil, você vai ter que atender o cliente X, o cliente Y, e já tem que ter entrada e tal. E para cada objeção que ele colocava, eu colocava uma solução. Eu disse, não, mas eu consigo.
Aí ele, não, mas eu consigo. E acabou aquela conversa, ele me deu um catálogo, ele disse assim, olha, isso eu acho que era por volta de uma terça-feira. Ele disse, estuda essa semana e o final de semana, quando for por volta da segunda-feira a gente entra em contato e a gente vê esse contrato. Ok. E aí eu fui pro final de semana, acho que era quarta-feira, se eu não me engano, salvo engano. E aí eu fui pra casa e comecei a estudar e na minha cabeça já estava empregado. E aí o que ele fez? Ele montou uma rota, que ele tinha que montar essa rota próximo da minha casa, porque eu tinha que fazer andando, né? Não tinha veículo. Então eu tinha que fazer andando. E aí eu acordava cedo, por volta das 6 da tarde, das 6 da manhã. E eu saía de comércio em comércio. Pegava o comércio abrindo, aí... E eu saía literalmente visitando comércio em comércio, né? A pé. E era uma época, graças a Deus, assim, que não tava uma época chuvosa, né? Era uma época de sol, né? Então, de manhã cedo não tem tanto sol. Aí eu trabalhava praticamente andando vários bairros de Manaus e vendendo. E acabou que deu muito certo, né? Deu muito certo. Eu literalmente, eu me encontrei na área que eu atuo hoje, né? Como vendedor externo. E eu pude aprender bastante. Nessas andanças, duas coisas me marcaram, né? Uma foi que eu fui vender para um cliente, e esse cliente fazia muito tempo que ele não era atendido por essa empresa. Então, como ele não era atendido por muito tempo, ele fez uma compra muito grande. Entendeu? Que nem vendedor antigo faz, né? Fazia. E aí eu cheguei com esse pedido lá, e eu lembro que o meu gestor lá, o supervisor, ele ficou muito surpreendido com a venda que eu consegui realizar. E aí foi sem assim... carro, sem moto, sem carro, saber sem moto. vender direito. Na verdade, às vezes, a gente põe dificuldade, né? No nosso sonho, né? Ah, mas eu tenho um sonho de ser tal coisa, mas eu coloco dificuldade. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre soube o que eu queria. Então, eu acredito muito que para você ser empresário, você tem que saber o que você quer, né? Tem um filme que eu gosto de assistir, que eu já assisti, tem uma cena daquele filme Alice no País das Maravilhas que eu acho muito interessante. Quando ela cai no buraco, a Alice, e ela se depara com dois caminhos. Aí quando ela olha para cima, ela vê aquele chapeleiro, né? Aí ela pergunta assim, para onde esse caminho tá indo? Aí ele devolve com uma pergunta, ele diz assim, para onde você tá indo? Para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Aí ele responde, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, na minha cabeça, eu sempre quis ser empresário. Eu só não sabia como e nem de que forma, mas eu sabia que eu iria ser um empresário, né? E a outra coisa que me marcou nessa trajetória foi que, como eu disse, né, eu fazia faculdade, e aí nessas situações de eu fazendo faculdade, o meu supervisor, ele quis colocar uma reunião às 8h30 da noite. Só que eu não podia participar, porque eu estava no horário de aula. E aí ele fez uma reunião comigo e ele disse assim, olha, então decide. Ou você trabalha com a gente, ou você continua na faculdade. E eu fiquei, né? Será? Só que eu sempre criei... Para você ser vendedor, você tem que criar uma rede de contato muito boa. Você tem que ter uma abordagem boa. E aí eu sempre tive um acesso muito bom com os clientes. E um dos meus clientes que eu estava atendendo, eu percebi que quando eu ia atendê-lo, era um entra e sai de clientes dele para comprar sacola. E eu via o fluxo muito grande. E aí eu não entendi assim, né? Eu disse, poxa, sacola vende. Literalmente vende sacola. Porque eu via muita gente entrando, me dá tanto milheiro, me dá tanto. E aí, na hora que ele me falou isso, que eu teria que escolher entre concluir a faculdade ou o trabalho que eu estava exercendo, eu disse, então eu vou vender sacola. E aí eu cheguei com a minha esposa, né? E eu falei, eu disse, Fabrício, eu vou vender sacola agora. Eu vou sair de lá da empresa e aí agora eu vou vender sacola. E aí ela não gostou muito da ideia, né? Ela achou uma ideia assim muito mirabolante. Ficou pensando, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer vendendo sacola, mano? Eu Quanto é que é uma sacola? Já fica na cabeça calculando já. Aí o que eu fiz, né? Aí eu cheguei lá nessa empresa, eu falei bem assim, eu disse, olha, eu queria vender a sacola de vocês, né? E eu vou dar só um exemplo aqui, digamos que a sacola fosse R$10, né?
Aí eu disse, então eu vou vender por 12. E aí você não precisa ter custo nenhum comigo. Você não precisa ter custo de transporte, de alimentação, de nada. Não quer vender pão não? Não quer vender pão não, né? Porque eu imaginei assim, né? Todos os lugares compram sacola, né? Se a gente vai numa funerária, compra sacola. Se a gente vai numa lanchonete, compra sacola. Numa farmácia, compra sacola. Num supermercado, Pra tudo compra tem sacola. sacola. Então, a minha ideia era justamente essa. Esse produto que eu tenho, ele tem entrada em todos os lugares. E aí eu disse pra essa pessoa, eu disse assim, olha, se o produto for R$10, eu vou vender por 12. E assim eu fiz, né? E aí o que eu fazia? Eu continuei Essa foi a primeira empresa que você criou. Exatamente, que derivou agora a Nobre Distribuidora, né? Daí que a gente surgiu. Mas calma, que isso aí lá no evento você vai... Calma, vamos por parte aí, que é pra não vamos entregar o jogo todo aqui, não, senão só também vai... Né? Mas aí, vamos finalizar aí, que é pra... E aí surgiu essa oportunidade, graças a Deus, e como eu disse, né? O importante para você que quer ser empresário, primeiro, é saber literalmente o que você quer. Eu acho isso primordial, né? Se você não sabe o que quer da vida, é muito complicado você querer iniciar um negócio. Você tem que literalmente saber o que quer, né? Anos atrás, eu e a minha esposa, a gente abriu... eu estava escutando aqui o Juan, né? O Juan, ele falou sobre... Já faliu, né, Juan? Sim. E a gente tinha uma lanchonete, né? E por incrível que pareça, essa lanchonete, ela era em frente do Shopping Grande Circular hoje, que tinha Antiga Ranços ali, não sei se vocês se lembram. E aí a gente tinha aqueles lanchezinhos aqueles de ferro, né? A gente vendia lá. E aí eu trabalhava no distrito, e aí eu tava namorando com a minha esposa, que ela tinha 17 anos na época, a gente namorava e eu já trabalhava no distrito, já se preparando para casar. Eu disse, então, eu vou trabalhar, você fica trabalhando na lanchonete aqui o dia. E aí eu lembro que quando eu chegava, 3, 4 da tarde, tinha sobrado. Sempre sobrava alguma coisa, sobrava um salgado, um pastel. Aí eu tinha uma bicicleta daquelas cargueiras. Uhum. Aí eu botava dentro de um recipiente, assim, os outros salgados com uma garrafa de suco e eu saía na bicicleta para vender. Então eu nunca fui um empreendedor, né, acomodado. Sim. Então, como eu vim dessa realidade de ter que vender, quando eu ia para o cliente, eu tinha que vender. Porque eu tinha que dar um tiro muito certo. Uhum. Né? Eu não podia chegar no cliente e simplesmente não conseguir vender. Então, a minha meta qual era? Minha meta no cliente era eu coloquei por cliente R$200 a R$300. Porque eu sempre tive a ideia de vender pequenas porções. Por quê? Pequenas porções é consumido durante a semana, entendeu? Então, quando eu fazia novamente a segunda visita, na outra semana para o cliente, ele já tinha acabado aquela porção e ele já comprava novamente. Era estratégico, né? Era. E sempre eu nunca fui um empreendedor acomodado, né? Aí quando chegava do distrito que eu trabalhava, a rota descia parava lá na frente, aí eu descia com a mesma... Trocava, acho que uma blusa, botava na bicicleta, a bicicleta ficava no local, colocava o salgado que sobrava e eu ia pra feira vender. E quando eu voltava sem nada, né? Eu voltava porque eu tinha vendido tudo. Então eu sempre tive essa ideia de literalmente fazer o negócio acontecer. Chegou algum dia que tu não conseguiu vender nada? Várias vezes, né? Só que... Mas mesmo assim persistia, né, Moisés? Eu sou hoje eu sou professor de jiu-jitsu, né? Mas calma aí, segura aí que essa parte a gente vai falar depois. O homem quer entregar o jogo todo agora. Calma que vai dar tudo certo. Deixa eu só falar um pouquinho do... Vamos lá. O que literalmente o jiu-jitsu ele te coloca sempre. Uhum. Você sempre, você nunca está confortável. Você sempre está sob pressão. Entendeu? Literalmente, né? Eu tô achando muito mais fácil lutar do que tá no podcast. Então, o jiu-jitsu, ele literalmente, ele sempre te coloca sob pressão. Então, isso para o empresário é primordial. Tem gente que foge disso, né? Eu acho que quem foge da pressão pode até ter um pouco de sucesso, mas não na escala que deveria, né? Muito difícil. Muito difícil, porque vai ter uma hora que vem um caos. Né? Eu treino jiu-jitsu também, eu tenho essa mesma percepção. Mesma percepção. Você tem que aprender
a ter conforto no desconforto. Você tem que se adaptar a algo bom no desconforto. Porque toda hora alguém querendo... Eu acho que o adversário do jiu-jitsu podia até ser o governo, né? A gente poderia usar isso, né? Ele tá toda hora tentando te eliminar ali de alguma forma. Pronto, eu vou levar por esse lado agora. Pois é, ó, falando em algo bom, traga até nós... Chegou? Não, calma aí. Quando vocês vêm aqui no podcast, vocês vão também poder degustar aí um negócio bom, hein? Olha! Mas eu vou deixar o dono da parada falar desse negócio aí. Vai ser o coffee break lá, né? Coffee break, ó. Gente, Nossa, olha só. Só veio chique. isso, foi não, né? Veio outra coisa, né? Traz lá também pra gente. Rapaz, se o dono tá mandando, é melhor pegar. Senão, ó. Mas, gente, olha aí. Close. Uau! Aqui, ó. Santo Pão, Santo Doce. Não vou falar que eu sou suspeito, mas vou deixar vocês provarem aí pra vocês entenderem. Aqui a gente come tranquilo. Pra te ver como o Vocês nosso podem ver. criação Bonito de brand tá. não tá muito boa, né? Santo Pão, Santo Doce, a gente só fez seguir a sequência, fica mais fácil. Mas por que tem dois? O que aconteceu no... Tem o Santo Pão, o Santo Doce é voltado para São, todo tipo de doce. duas empresas separadas, distintas mesmo uma da outra, né? Eu tenho outro sócio lá. Então, a Santo Pão é uma indústria de pães brioche para hamburgueria. E a Santo Doce é kit festa. Bolo, salgado. entendi. Agora a gente abriu um braço só para distribuição de bolos especiais e bolos caseiros, que vocês vão ganhar um. Ah, legal. Mostra esse Outro já kitzinho aí. entregou, é? Gente, Só melhor isso, podcast de Manaus. E aí aqui tem o pão da Santo Pão e o bolo especial e o caseiro da Santo Doce. Aqui tem um bolo suíço, que não é porque eu sou suspeito de falar, né? Mas é o melhor bolo que vocês vão comer em questão de experiência. Tá Como aí, surgiu isso? A gente foi curiosa. fazer uma receita que a gente tinha visto, deu errado, e aí eu fui provar o bolo e falei, caramba, esse bolo é diferente. E de verdade mesmo, é diferente. A gente foi até chamado pra fazer um vídeo lá na... Como é, querida? Magazine, né? Magazine Luiza, né? Oh, O Magazine. Magazine. O programa Magazine, O programa né? Magazine, lá no Magazine. SBT. Mas e aí, o que a gente faz lá? E aí, empreendendo com Jesus, o que é legal? No reino... Mas peraí. Vocês têm que provar, gente. Ah, tá. Enquanto ele fala, a gente come, entendeu? Ah, não como, Aí- né? Mas deixa eu falar também. Aí assim, quem fala tá de boa e quem não tá falando vai comendo, quebrar? É bom que a câmera não pega, não dá pra ver mexendo a orelha. Mas, cara, é um salgado de verdade, cara. Muito bom. O Juan, ele patrocinou o nosso podcast aí, ainda patrocina hoje. E a gente sempre levou pros nossos convidados também esse prestígio, né? Esse carinho pra eles. E aí depois a gente recebe feedback. Né? Diz, cara, muito bom o salgado e tal. E acaba levando pra empresa também, porque realmente é uma proposta muito boa. Inclusive, gosto muito de falar disso, porque é a única empresa que faz isso, que é a Santo Doce, né? Que ela tem um kit festa, que você, tipo assim, pô, esqueci de fazer minha festa aqui, esqueci de comprar meu salgadinho e tal. E geralmente o cara, quando encomenda, é de um dia pro outro, né? Ou então tem que encomendar com antecedência. Não, lá você compra em 30, 40 minutos, tá chegando até lá. Aí você tem um kit festa bem legal, com salgado, bolo e A tudo gente mais. vende bastante pra empresa. Pô, aniversário do Ender, esqueci. Preciso pedir de alguém. Santo Doce, a gente entrega Pode rapidinho. pedir o kit festa só pra uma pessoa? Já viu essa história que eu peço o kit festa só pra um? A gente tem um bolo também do Kit Fest. Cadê o... O presente eu acho que a gente pode entregar depois. Eu queria Não, um que veio com o lencinho. motoboy isso aí? Abre aí pra gente, por favor. Isso aqui veio o quê, Daniel? Tem um lencinho? Só pra limpar minha mão aqui. Memelei do churros. Esse aqui é o quê? Onde tu quer? Esse é um bolo... Não, não é esse não. O motoboy não trouxe não um bolo... Daniel, Depois a gente vê. pode ver. Mas eu trouxe um bolo de Nutella também, que é Nossa. espetacular. Mas é... Ah, porque tu foi de... Eu me sumi. Do churro. Eu fui no churros. Mas, e aí é uma das coisas que a gente aplica, que a gente aprende no reino, que é a excelência em tudo que a gente faz. Né? Então a gente tem cuidado, a gente usa farinha pâncreas no salgado, a gente usa tudo de qualidade. Porque na igreja, né, no reino, a gente aprende isso. Excelência. Então tudo isso vai somando. Deu o seu melhor, né? Dê o seu melhor, faça o seu melhor. E o resto vai vir como consequência boa. E se você quiser provar, vá para o evento. É, Né? isso Tava mesmo. falando aí do evento Empreender com Jesus.
Lembra não ainda? Não. Então já era, vamos partir para outra aqui. Taína, vamos lá. Como é que surgiu a empresa? Como é que foi? Como é que desenrolou tudo isso? Eu e o André, a gente... Na época a gente namorava ainda, eu tinha um trabalho... Nós nos conhecemos na faculdade de design, nós somos designers por formação. E aí a gente pensou assim, cara, a gente foi meio pensando no retorno financeiro de início, pensando assim, cara, eu trabalho numa empresa, eu ganho tanto. Se eu fizer uma marca, uma identidade visual, eu ganho o dobro em um projeto. E aí ele também pensando, tá, mas a gente tem que começar, e o medo de começar, de onde vai sair cliente, né? Acho que a primeira preocupação é, e os clientes vêm da onde? Como é que a gente vai começar e deixar nosso emprego? Então eu deixei o meu, eu era gerente de uma escola de curso profissionalizante aqui de Manaus, o André trabalhava numa agência, e bora começar. Bora ver e daqui vai desenrola, ver se dá certo. E aí surgiu a Inspira, e aí a gente começou a fazer vários... Até bem no início, isso tem 10 anos, tá, gente? Tem bastante tempo. E aí, no início, a gente fazia até um pouco de tudo, assim. Tudo que surgia, que dava pra gente fazer, a gente fazia. Então, era site, era projeto em 3D, era identidade visual, era name, brand. Nem se ouvia falar direito na época, era uma coisa muito, muito recente. Tudo é muito novo, né? Mais essa área da tecnologia. E aí a gente pensou, cara, vamos trabalhar aqui. E aí a gente foi se descobrindo também nesse processo, e a gente descobriu que o nosso feeling era mais para identidade visual, tanto que a gente se posiciona mais nessa parte de imagem. Nós temos um trabalho também de marketing, que é social media e tráfego pago. E desenvolve porque a gente descobriu que tem um braço também desse trabalho. Que às vezes a gente entrega tudo para o cliente, aí o cliente fica, tá, e o que eu vou fazer agora com tudo isso que está muito lindo, muito maravilhoso, mas eu preciso vender. Então a gente acaba, às vezes esse cliente que ele já vende brand, de identidade visual, ele já vira um cliente também de social media ou de tráfego pago. Então é legal que a gente consegue acompanhar o cliente toda a trajetória. Porque a gente desenvolve tudo para ele, a gente conhece a empresa no íntimo desse negócio e a gente consegue levar isso adiante. Então, a gente está nessa jornada todo esse tempo. É um trabalho muito legal, porque a gente sonha com nossos clientes. Nós somos empreendedores, que nossos clientes são outros empreendedores. Todos são sempre empreendedores. É uma psicóloga que acabou de se formar. É o dono pode ser de uma padaria, que ali está querendo melhorar essa fachada, sua identidade visual. Às vezes vem... A escolha do nome. A escolha do nome, isso acontece muito. E uma coisa interessante, muita gente não conhece esse serviço de naming. Existe um serviço de criação de nome. Tem uma metodologia, um processo para você criar o nome para o negócio. Até para a gente oferecer um nome que esteja disponível para registro. Até um adendo, né, falando um pouco de como as coisas estão ultimamente. Para você registrar uma marca no NPI, você tinha uma taxa até ano passado de uns 100 e pouco reais, era 400 e pouco, por aí. E agora passou para 800. 460, eu acho. 460. Agora está o dobro. Eu fiquei assim, assustada. Então, eu falo uma coisa, está cada vez mais difícil para o empreendedor. Parece que é um jogo, quase um jogo contra o empreendedorismo, né? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Você está todo tempo na batalha ali, né? Com tudo. Então... esse empreendedor que ele sonha, ele quer crescer, ele conta muito com a gente, sonha junto com a gente. E o sucesso nosso sucesso é o sucesso do nosso cliente. Se eu faço um projeto para você e sua empresa decola, tá lá grande, eu tenho orgulho de dizer, meu cliente. A gente passa aqui no Vieral e diz, olha, meu cliente está aqui, meu cliente está aqui, meu cliente. Então, meu cliente, olha aqui, meu. Eu que fiz essa marca, eu que fiz. Eu tenho uns amigos, tanto Silvestre, que a gente, todo lugar que a gente vai, eu que fiz isso, eu que fiz isso, eu que fiz. Aí ele, mas vocês estão na cidade toda? Claro, graças a Deus. Sabe o que vai ser importante nesse evento também? Porque muito empreendedor, ou que está começando, ou já ele não tem noção da importância da escolha do nome. Sim. Ou a importância de um bom trabalho no brand. Eu tinha essa dificuldade, eu achava que, nome é nome, sei lá... Vou escolher um nome... E geralmente o cara quer botar o sobrenome dele, Silva não sei o quê. Né? E eu tinha, certo, até um tempo atrás, eu tinha essa dificuldade. Né? Eu tô abrindo um novo negócio e, bicho, um trabalho para escolher o nome, a gente já escolheu. Quando eu acertei o nome, esse é o nome, eu fui fazer o registro. Não bateu. Não pode. Sabia que às vezes o nome ele é uma das coisas mais difíceis do negócio? Você pensa em todo o negócio, em tudo, detalhadamente, e o nome. Aí o nome vai bem assim, ó. Eu sei. Então, às vezes, a gente tem uma consultoria dessa, é importante.
Aí, como o Moisés falou ainda agora, você tem que saber para onde tu quer ir. Tu quer montar um negócio? Faz igual eu queria ter uma moto, não tenho dinheiro, compra o capacete, né? Pô, eu queria ter um negócio, começa pelo nome. Cria um nome, pega uma agendinha, o nome da minha empresa vai ser tal, vai ser qual segmento. E aí é uma construção. Então, isso para quem vai começar do zero, né? Para quem já tem, cara, é importantíssimo Até um porque acompanhamento. quando chega mais pra frente, que a pessoa tem um problema com o nome, imagina você hoje, do tamanho que você tá, com embalagem, com tudo, você tem um problema nesse nome aqui, tem que trocar tudo. Não é só trocar o nome lá, tem gente que é só trocar o nome do Instagram, né? Não é só trocar o nome Não do é. Instagram, você tem que trocar até o timbrado da empresa de e-mail que você envia, Isso. você tem que trocar tudo. Então, é um dinheiro e é um trabalho muito grande. Então, onde a gente entra? Você tem um investimento maior no início com a gente, claro, para desenvolver o brand, desenvolver o nome, desenvolver a identidade visual, mas você não tem dor de cabeça a longo prazo. Esse é o ponto positivo. É isso mesmo. E eu Né? acredito que as pessoas têm que pensar dessa forma, né? Porque muitas das vezes o cara diz assim, não, mas sai muito caro fazer isso aqui, mas não é caro. Sai caro é depois. Você tem que pegar esse baque todinho e tem que trocar, né? Tem gente que às vezes quer fazer logo, identidade visual no Canva. O Canva, ele não tem nem permissão para você tirar um logo de lá e usar, porque você usa elementos dele que tem direito autoral. Umas pessoas têm perguntado para mim uma coisa interessante sobre identidade visual, sobre logo. Ah, inteligência artificial, e agora o trabalho de vocês, como é que faz? Eu ia te Vocês já perguntar sobre tentaram isso. gerar um logo? Ele dá uma ideia, às vezes, na IA, mas ele não transforma em vetor, ele não cria um sistema de identidade visual. A IA hoje ainda não está num patamar profissional para desenvolvimento de marca. Então, o que ele gera, às vezes, dá uma ideia, mas às vezes você tem que passar para alguém. Eu vou dar um exemplo muito bom. Eu estou com um novo projeto, é um projeto digital, que eu vou lançar em breve, por enquanto é segredo. Está em desenvolvimento, e aí eu pensei assim, um pensamento um pouco errado, eu vou desenvolver por conta própria. Entrei em Vibe Code, fazer programação toda com IA. Fui, chega até o momento que eu pensei, cara, eu não consigo passar daqui, eu estou tendo dificuldade, porque eu não tenho prática com o UI UX, que a experiência do usuário, eu aprendi na faculdade tudo, mas eu não trabalho com isso há muito tempo e as coisas mudam muito rápido. E eu percebi, acho que vou ter problema com segurança, vou ter problema com muita coisa, estava me dando muito trabalho. Aí eu, cara, sabe de uma coisa? Acho que eu vou ver uma empresa para desenvolver isso para mim. Consegui o contato de um pessoal muito legal, desenvolvedores. Cara, em um mês, eles fizeram o que eu não fiz em meses. E o meu projeto estava se embolando muito. É um site, uma plataforma. E eu estava indo para vários caminhos diferentes. Eu percebi, cara, melhor é um investimento alto? Bastante alto. Mas o retorno e a praticidade é muito maior. Então, a gente, às vezes, tem que deixar na mão de quem entende. Às vezes, as pessoas querem fazer por conta própria, economizar, que às vezes não consegue, tudo bem. Né? Cada um tem uma realidade. Às vezes, você não tem muito dinheiro para investir em tudo. A gente sabe disso. Mas tem que ter uma consciência de, cara, isso aqui... Às vezes, a pessoa faz por conta própria, isso aqui é um quebra-galho, mas eu vou reunir uma grana tudo para fazer ou para melhorar. Porque você não chega... Às vezes, você quer ter um ambiente bonito para receber as pessoas, você contrata um arquiteto, um design de interiores. Então, você contrata profissionais para as coisas. Mas tem coisas ainda que as pessoas querem fazer por conta própria. E chega lá... Não querem investir, né? Não querem investir mesmo, porque o empreendedor, ele acha um dinheiro de algum canto para fazer investimento. Sim. Se eu for, por exemplo, se eu for dentista, eu vou montar um consultório, eu tenho que comprar a cadeira do dentista, tenho que comprar todo o material. Por que as pessoas dão tanto valor para investir em umas coisas e na hora de investir em marca, às vezes não investe tanto? Mas eu coloco um ponto, que talvez seja falta de conhecimento, que é comum. Que eu As acho que pessoas esse é o principal. não sabem que é high brand, posicionamento de marca. Às vezes é uma falta de conhecimento e ok. E às vezes a pessoa conhece, mas realmente acha que não quer investir ou quer deixar de lado. Isso acontece também no marketing, né? A pessoa só quando está lá com 0 cliente no desespero, sem pagar as contas, que vai contratar uma agência. Então, isso é uma coisa muito E aí que recorrente. ele tá mais apertado para tentar contratar. O que eu acho mais engraçado é que o cara monta um consultório todinho de 300 mil reais, mas aí quando o cara fala assim que tem que pagar 2.500 para fazer um tráfego pago, o cara muito não quer. caro. Não é. Então, é porque a gente, no Brasil, tem uma questão de pagar muito em produto e de valorizar serviço. Eu vi uma pessoa falando uma vez assim, que a pessoa compra um apartamento de 2 milhões, mas na hora de contratar um pintor, o pintor cobra 2 mil para pintar, não. Muito caro. Ah, não, porque o fulano cobrou 500 reais. Então, serviço é muito desvalorizado e produto é muito mais valorizado. Aconteceu muito isso comigo. Eu era esse cara aí. Não, aconteceu Eu com vou pagar, acho que- não, tem um pintor mais barato. Aí Eu tu acredito paga mais que todos barato. nós, mano. Todos nós já aconteceu Tu isso. paga mais barato.
E aí tu vai pagar o mais caro agora para refazer o serviço do mais barato. E ele cobra o mais caro porque ele não refaz serviço. É tipo isso. Para refazer o serviço de outro é mais caro, só porque tu não chamou É antes isso mesmo. o profissional. Não, e o que é mais interessante é que assim, as pessoas não colocam na cabeça que para ela crescer ela vai precisar de ajuda, né? Se no momento você não tem condições de pagar alguém para fazer determinado serviço que você não é expert em fazer aquilo, você vai tentar procurar fazer para tentar meios ali, tá tudo certo. Mas o momento que dá para fazer, faça, porque vai fazer uma diferença no negócio, né? Fazer uma diferença muito grande. E, gente, isso não é só sobre posicionamento de marca, identidade visual. É sobre contabilidade. Tem gente que às vezes não quer... vou começar a empreender, mas não vou nem abrir CNPJ. Tenta ficar burlando. Depois se enrola e quando vai contratar contador já tá com um bolo de problema e quer resolver lá para frente. O melhor dos mundos é começar direito. Se você é um empresário, está começando, abre o CNPJ, contrata o contador, e vai fazendo as coisas de maneira organizada, porque, na verdade, você vai ganhar muito mais com isso do que gastar com isso. Né? É um investimento que realmente vale a pena. E hoje, Taína, tem a internet, muita informação, dá para você saber o que é importante, por onde eu começo, eu tenho uma grana para investir, eu vou investir, porque realmente... Hoje eu tive uma reunião com o contador, tive um probleminha com ele, quarta-feira ele vai lá comigo pra gente alinhar as coisas. Por quê? Porque a gente tem essa cultura de, serviço, mas por que tu me cobra X mil reais pra fazer uma marca, sendo que tu não tá comprando nada? Cadê o produto? Com o que tu gasta, tu não gasta? Essa é a nossa percepção de empresário. Se eu não tenho nada muito físico, assim, parece que não tem valor. Tu né? só tá pensando e vai escrever e ele tá me cobrando isso? Né? Então... Culturalmente é isso, mas nós que somos empresários, a gente tem que mudar esse hábito, porque isso é falta de conhecimento. E hoje, com a internet, você não pode falar, eu não sabia. O ChatGPT, você tem uma dúvida, você vai lá e pergunta, ele vai te dizer. Aí, dali, você vai atrás de um profissional especializado para te ajudar com aquilo. Porque aí, a grande verdade é que isso é uma ferramenta que nos auxilia. Ela não consegue entregar tudo. Cara, interessante, a gente teve uma reunião essa semana com um cliente, e aí ele fala... eu achei até interessante porque eles vieram, são 2 sócios de uma empresa. E aí eles disseram que vieram pela gente pelas redes sociais. Normalmente vem muito por indicação. E vieram procurando posicionamento de marca, também que não é muito comum. Porque as pessoas vêm procurando, às vezes, outros serviços, a gente fala sobre por instrução. E aí eu achei interessante que uma das sócias falou assim, eu estava ouvindo vários podcasts sobre branding, aí eu vim procurar aqui em Manaus, achei vocês. Poxa, que legal, cara, tem tanto podcast, tem tanto assunto legal, tem tanta coisa. O empreendedor, ele tem que ter um momento para estudar, senão você fica para trás. O que está acontecendo? E eles precisam realmente de posicionamento de marca, porque é uma empresa que... O que eles estavam ouvindo sobre o negócio não era a verdade. E aí ele disse, cara, chega uma pessoa na recepção e eu ouvi tal coisa, cara, eu não achei legal, porque não é isso que a gente faz aqui, não é esse nosso método, não é assim que a gente trabalha. Eu falei, cara, tem como mudar isso. Porque o posicionamento justamente é a gente criar uma imagem, uma linguagem verbal, auditiva, sensorial, de tudo isso para a gente passar a imagem correta. Ou você criar uma personalidade de marca. O mercado hoje está muito competitivo. Por exemplo, eu vou abrir uma hamburgueria. Legal, porque vende hambúrguer, o pessoal gosta de hambúrguer, legal. Tem você e mais 3 mil hamburguerias em Manaus. Como é que você vai disputar? Como é que você vai criar uma marca forte? Que é isso que eu vou falar no evento Empreender com Jesus. Quais são os passos para você criar uma marca forte, para você sair na frente? Você pensar na experiência, você pensar em fortalecimento de marca, você pensar no seu público. Apesar de muita gente falar isso, quem vende para todo mundo vende para ninguém. Tem gente que não sabe nem qual é o público, não sabe nem onde está e nem onde quer chegar. E a gente fala, cara, onde você quer estar daqui a 10 anos? É um exercício que a gente faz com nossos clientes, né? Eu não sei, cara, pensa, porque onde você quer estar daqui a 10 anos é o que você tem que começar a construir agora com sua empresa. Quer transformar em franquia e vender. Franquia tem que ter uma estrutura hoje de imagem e tudo para você virar. Então, você tem que ter um entendimento também a longo prazo desse negócio. E aí a gente vai construindo essa marca, fortalecendo, para justamente essa hamburgueria que está nascendo agora, ela ter uma estrutura suficiente para começar a brigar com esse mercado que é altamente competitivo. E é por isso que a maioria das empresas não sobrevive. Porque da palestra tem dela, uma o cara marca... tá lá anotando. Na hora, né? Eu vou para isso mesmo, anotem mesmo. Eu vou falar uma coisa muito interessante.
Eles criaram a nossa marca do Tambaqui de Rio e nós já estamos trabalhando desde agora. Ainda nem inaugurou. A gente já está trabalhando desde agora porque, assim, a Tia Eliane lá, que é a pessoa que vai ser a Masterchef lá, né? O restaurante é dela. A gente já está tirando foto de prato, já está fazendo evento, já está comunicando isso muito forte. Movimentando o público. Antes de abrir lá. Por quê? Porque quando abrir, a gente já vai querer ter um público lá. Entendeu? Então a gente está fazendo essa marca, chama de brand aquecimento, ali, né? Um aquecimento aí, ali do que público. é para poder fazer o negócio ficar bem legal. E vai ser muito interessante. Então você que vai estar lá no evento, fica de olho nessa palestra aqui, porque esse negócio vai ser legal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aí vocês vão responder, né? Aí, tudinho. Mas a pergunta é o seguinte: o quanto Jesus é importante no negócio de vocês e se vocês têm um exemplo, assim. Exemplo, né? Vou contar aqui para vocês. Antes de eu ser empreendedor, abrir uma empresa, eu tava colocando assim na cabeça. Eu via fulano ganhar tanto, eles tinham... eram muito bem remunerados no trabalho como CLT. E aí eu ficava assim pensando, né? Falei, como é que eu vou construir isso? E aí eu comecei a orar. E aí eu fiz ao contrário. Porque todo mundo só devolve o dízimo ali, né? Quando realmente está ganhando e tal, quando tem uma sobra. E aí eu fiz assim, Senhor, eu queria ganhar tanto, só que eu vou começar a dizimar tanto já. Eu fiz ao contrário. Foi um ato de fé que eu fiz. Sim, quase um voto, né? Mas eu não fiz com questão de barganha, eu não fiz com questão, fiz um ato de fé comigo, com Deus. Eu quero chegar a ganhar isso porque eu quero que a minha família viva bem. E aí isso foi muito engraçado porque assim, eu passei 3 meses fazendo isso e quando foi no 4º mês virou. Né? E aí surgiu a oportunidade de eu ter minha primeira empresa de TI. Porque aqui em Manaus, eu passei muito por isso quando eu me formei. Todo mundo falando assim, quando você se formar você vai ganhar bem e tal, tudinho. E a realidade não é essa. Né? A gente sabe que não é essa. E aí eu falei, me formei para ganhar um salário mínimo como TI. Né? Então eu percebi que se eu prestasse um serviço, ia ser melhor para eu poder ganhar. E foi daí que surgiu minha empresa. E aí vocês? Vou deixar ele falar, já que eu falei tanto ainda agora. Vou deixar você falando e eu comendo aqui o nosso super Pronto, salgado assim, aqui do a gente Santo vai... Doce. Quem tá falando não come, quem tá Eu calado tenho um caso para responde. contar sobre a época da pandemia, né? Foi um momento, assim, difícil demais pra gente, na época da pandemia, em 2019. Porque no primeiro momento era fecha tudo. Então, a gente tinha um número de funcionários e tinha que fechar a loja, porque a gente trabalhava no segmento de bomboniere. Então, ele não estava naquele escopo de Não é KINAI. essencial, né? Não estava naquele escopo de KINAI, que era essencial para se manter aberto, né? E a gente também trabalhava com a parte descartável e, por incrível que pareça, por um período, a gente atendeu licitação. Então, os nossos KINAIs, eles são bem variados. Então, a gente identificou lá no nosso KINAI uma parte de supermercado, né? E utensílio e materiais de saúde. Então, a gente se apoiou nessas 2 opções para que a gente pudesse se manter aberto. Então, eu sentei, a gente foi orar, né? Pedir de Deus, o que a gente tem que fazer? A gente foi analisar as possibilidades, né? E a gente pesquisando, encontrei uma fábrica... teve uma grande crise de álcool em gel na época, eu lembro. E eu encontrei uma fábrica e a gente conseguiu comprar uma quantidade muito grande, né? E aí tava muita loucura e a gente comprou essa quantidade. Eu disse, então, o produto que eu tenho para oferecer hoje pro meu público é álcool em gel. E como tava faltando muito, aí eu consegui comprar máscara, consegui comprar luva, né? Foi uma época, assim, muito difícil, né? Quem lembra da pandemia sabe como é que foi. E a gente não procurou se abalar com o que a gente estava passando no momento, né? A gente sempre se manteve firme ali e com as possibilidades todas abertas. E aí começamos a vender o material de saúde, as luvas, as máscaras, porque tava muita coisa e ninguém sabia como é que ia funcionar, né? E aí a gente tinha um faturamento X e nessa época eu não tenho nem os números precisos, mas a gente deve ter crescido aí umas 5, 6 vezes, 7 vezes o que a gente tinha um faturamento normal. Então foi uma situação muito aquém de uma normalidade, né? E aí eu pude perceber a questão do delivery. Então o delivery ficou muito forte, né?
E aí a gente começou a trabalhar muito forte o delivery, né? Com embalagens, daí que a gente fortaleceu mais a Nobre, né? Conseguiu trabalhar muito o delivery com as embalagens e foi um momento que a empresa deu um salto muito grande. Mas o que eu observei é que a gente não ficou de braço cruzado, né? A gente procurou absorver o que estava acontecendo e se situou da forma correta, né? E a gente conseguiu atender supermercado. Eu nem sabia que tinha muitos locais que vendem produto de saúde, né? Então foi um cliente novo que a gente conseguiu abrir. Então a gente vendia muita luva, muita máscara, muito álcool em gel na época, né? Que a demanda estava muito alta e a parte do delivery, essa embalagem de delivery. Marmita de isopor, embalagem de colocar os docinhos, né? Todo tipo de embalagem a gente vendia. Então, literalmente, eu chegava na empresa 6:30 da manhã e eu saía todo dia 9 da noite, né? Trabalhando muito. Foi a época que a gente mais trabalhou. Isso pandemia. Isso na pandemia. Né? Porque o que acontece? A gente estava praticamente de porta fechada. Só que a operação tava funcionando, né? E a gente tinha uma alta demanda. Os clientes, eles cresceram muito, né? A gente se manteve funcionando todo esse momento. Então, eu pude perceber que cada momento que gera uma crise, se abre uma oportunidade, né? Para o empreendedor que pensa em crescer, o melhor momento para você crescer, se desenvolver, é de uma dificuldade, é de um problema, né? Eu acho que os principais produtos que surgiram hoje, eles vieram de grandes problemas, né? Então, nesse momento, a gente se deparou com essa situação da pandemia. Então, foi um momento que a gente cresceu, eu acho que 7, 8 vezes, eu não tenho o número correto, do faturamento que a gente tinha normal para o da empresa. E aí eu me deparei com outra dificuldade, né? A gente começou a ter um faturamento muito bom e a lucrar bastante. A gente estava lucrando muito. E aí começou na minha cabeça assim, 1000 coisas. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí eu orando a Deus, eu decidi por bem, eu não vou gastar com nada. O que eu vou fazer? Eu vou estruturar a empresa. Eu fiz sentei com a minha esposa, a gente vai estruturar. E, então, cara, e é um ato de fé, né, Moisés? A gente adquiriu o galpão, a gente adquiriu o galpão, a gente adquiriu veículos de transporte, né? Caminhão, veículo de transporte menor. A gente fez estoque. Então, esse período da pandemia, em que a gente estava, como diria lá na história de José, né? Os 7 anos de vaca gorda, sim. A gente aproveitou para estruturar a empresa, né? Às vezes, eu acredito que pode ser um erro recorrente de alguns empresários, é quando ele começa a ter algum resultado, aí ele começa a tomar a decisão errada. Ele começa a... Talvez não seja o momento de você ter um carro melhor, talvez não seja o momento de você fazer um investimento X ou Y, né? Então, a gente tem que ter um pé bem no chão para a gente analisar o momento certo. E eu tenho aprendido muito, trazendo aqui para a luz da Bíblia, a questão da soberania de Deus sobre isso, né? Eu assistindo aquela série The Chosen e eu observei que muitos dos atores, eles falavam a palavra Adonai. E aí eu fiquei assim, procurando o que significa a palavra Adonai. E aí eu fui procurar e fala justamente sobre a soberania e a autoridade de Deus, né? E aí vai falar em diversas vertentes, soberania e autoridade de Deus sobre teus negócios. É quando eu não me sinto dono, eu já sou um mordomo, né? Aí vai o que Salomão diz lá em Provérbios, ele fala assim, porque aquele que você vai fazer uma obra diligente, né? Você não vai fazer uma obra displicente, você vai ter um cuidado, sim, né? Eu estava ouvindo até uma história sobre a Estátua da Liberdade. E aí da empresa que foi contratada para fazer a manutenção da estátua, ele tinha uma parte de trás da cabeça da estátua que o artista que confeccionou a estátua, ele fez a parte de trás, aonde não tem visibilidade, ela é tão perfeita quanto a parte da frente. Entendeu? Eu achei isso interessante porque, às vezes, a gente quer ter um bom negócio, quer ter um negócio envolvido, mas a gente faz as coisas de qualquer jeito, né? Faz as coisas assim, sem uma excelência, sem uma preparação.
Eu acredito que para que o teu negócio se desenvolva, tem que ter isso. Ah, mas ninguém vai ver, mas eu sei que eu estou fazendo o melhor. Eu sei que eu, como dono, sou o primeiro a chegar, o último a sair, o que mais se importa. A gente está aqui, ó, mas a gente está resolvendo 1000 problemas, né, Juan? Já mandou mensagem para várias pessoas, né? Resolve isso aqui, resolve isso ali, porque o dono, ele tem que ter essa visão, ele tem que ter essa diligência. Isso provém de Deus, né? Esse cuidado que você tem que ter pela sua empresa, né? Provém literalmente de Deus. Eu acredito muito nisso e como eu falei anteriormente, né? Sobre os problemas que surgem, são grandes oportunidades para que a gente possa obter sucesso. Cara, a pandemia ensinou muita gente, né? Muito. Essa questão da outra empresa que a gente tá desenvolvendo ainda, que é de aluguel, eu pude perceber que o mercado que a gente está atuando, ele está cada dia mais difícil, né? Porque você tem que estar acompanhando, né? 5 anos atrás era de uma forma, 3 anos atrás era de outra forma, 2 anos, um ano passado era de outra forma. E o que eu senti no mercado? Que cada dia está afunilando para ficar mais difícil. Então, você tem que se manter ativo, né? No livro de Salomão, em Provérbios, ele fala assim sobre comprar sabedoria, né? Literalmente, comprar sabedoria, participar de podcast, participar desses cursos, ler livros, participar de feiras, sabe? E eu e minha esposa, a gente participa muito. A gente pode aprender, a gente aprende muito com vários empresários do Brasil, né? A gente participa muito de feira. Então, tudo isso, todo o teu negócio, ele tem que ser linkado com a palavra, né? Sempre quando surge uma situação, o que a palavra diz? Como é que a palavra me direciona, né? E vai parar lá naquela palavrazinha lá, Adonai, que é a soberania de Deus, é um dos nomes de Deus, né? É o Deus soberano, é quando eu coloco em Deus todo o controle, né? Como é que a gente consegue, sabe, dormir sabendo que está devendo tantos mil em boleto, né? Antigamente eu tenho uma preocupação, mas Deus, ele nos coloca em determinado estado que, sabe, tem uma música do J Neto que fala assim, que a paz que o mundo dá não é a paz real, né? Então, essa questão de quando eu coloco diante de Deus a soberania sobre o meu negócio, eu consigo ter essa paz. Não é que eu tô ali, ó, isento daqueles problemas, eu vou passar por todos, né? Mas assim, tá, o que o Senhor tá me direcionando para me fazer aqui e tá me direcionando para fazer ali? Aí, às vezes, você tá aqui, aí aparece uma oportunidade assim que, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Tá, mas será? Será mesmo que é de Deus? Já há diversos negócios que eu fui fazer, né? E quando chegou na hora de fechar, deu errado. Não deu para fechar. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, às vezes, o não de Deus é proteção e o sim dele é promoção. Então, quando eu recebo um não, numa situação que eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que entender aquilo ali como uma proteção. E quando eu recebo um sim, no que eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que entender aquilo ali como uma promoção, né? Eu estou sendo promovido a determinada outra situação, né? E sempre eu estou tentando agora realmente colocar literalmente a palavra de Deus nos meus negócios, para que com a direção de Jesus aí eu acredito que vai dar tudo certo, né? E se não der, é o versículo que diz lá de Paulo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que a gente pensa que vai dar errado quando... eu estava até vendo esse dia agora, às vezes a gente tem uma visão... a gente tem uma visão limitada. Você está aqui diante de um quadro, né? Mas você só consegue ver o contexto geral do quadro se você se afastar. Aquele momento ali, ele parece muito desesperador. Poxa, deu errado aqui, deu errado ali, deu... Mas sei lá, daqui um ano e meio, será que realmente aquela situação que aconteceu, ela foi tão desesperadora, né? Quando você se afasta para você analisar. Então, eu acredito que basicamente é isso, né? Entendi. E aí, Juan?
Vou deixar a Taína por último aqui. Ou tu quer falar logo? Por que Jesus é tão importante? Fiquem à E se vontade. teve alguma... Se teve uma aí. Eu até lembrei quando ele falou da pandemia aqui, porque assim, eu perdi 12 clientes na pandemia e eu só tinha empresa de informática, né? E aí eu digo assim, meu serviço não é essencial, o que eu vou fazer? Aí eu tinha só um cliente na carteira. Quando esse cliente me ligou, eu já atendi assim, né? Mas eu tava orando, né? E aí ele falou assim pra mim, disse, como é que tá aí? Eu falei, tá difícil. Tá fácil não, mas na graça de Deus a gente vai vivendo. Aí ele falou bem assim, quanto é que você precisa para se sustentar aí durante a pandemia? Eita. Falei, o salário mínimo já ajuda, que é para comprar comida e tal do dia. Ele falou, eu vou, pode deixar que eu vou. Né? Se tornamos grandes amigos hoje. Aí ele me liga Legal. meia-noite, eu atendo, porque foi um cara que me ajudou pra caramba, né? Então, assim, foi uma situação que eu passei que foi difícil. Aí tu imagina o cara chegar pra mim, quanto é que você precisa? A empresa dele ficou no vermelho, porque ele não demitiu ninguém. Foi uma coisa dele assim, eu não vou demitir ninguém e vou seguir, depois eu me arrumo. Ele tomou essa decisão. A pandemia prejudicou muita gente, mas também mudou um pouco o mundo, né? Mudou o cenário. A Sim. forma que a gente se relaciona hoje empresarialmente foi impulsionado por conta da pandemia. E na pandemia também, assim, não entrava. Quem que vai. Quero fazer uma identidade visual no meio do. Quero fazer um brand no meio da tragédia, mas a gente que está numa cidade que foi uma das que mais sofreu, né? Teve mais visibilidade do lado ruim nesse caso. Uma coisa que eu acho boa para mim e do André é porque a gente depende apenas de um computador e internet para trabalhar. A gente não tem espaço. A gente tem um escritório, mas fica em casa. A gente já tem nossos clientes lá. Mas eu fico pensando, se eu tivesse que pagar um aluguel, assim, sabe? De um galpão, de um prédio, vários funcionários, e tinha sido muito mais difícil. Então, o lado bom do nosso negócio é que a pandemia prejudicou, mas não prejudicou tanto, né? A gente não teve, assim, eu passei... Eu tive... Eu falo que eu sou que nem surfista. Todas as ondas eu peguei. Não sobrou uma onda da pandemia que eu não tive Covid. Algumas a gente cai, outras a gente solta mesmo, né? Então, na época que tava pior mesmo, assim, que de passar na televisão lá, falta de oxigênio, toda aquela treta do oxigênio, eu tava em casa com falta de ar. Esperando e orando para que aquilo não piorasse, porque o meu maior medo era pro hospital ser entubada. Então, eu ficava em casa assim, tive um comprometimento do pulmão de uns 15% a 20% nessa onda maior. Aí depois eu tive um Covid também, que eu tive falta de ar, mas não... Eu fiquei com falta de ar, mas não deu nada no exame. Eu fiz o de tórax, né? Mas, e eu fico pensando, às vezes a gente só procura Deus no desespero. É muito difícil as pessoas amarem Deus e ser conectadas com Deus quando tudo está muito bom. Infelizmente, isso é quase um padrão do ser humano, né? A gente só pede socorro ali quando a gente está caindo. Preciso. E foi uma época que eu não estava tão conectada com Deus, porque ser cristão, basta acreditar em Cristo, né? Em Jesus. Você exercer a fé e você ter intimidade com Deus é um exercício diário. A gente só tem intimidade com quem a gente se relaciona todo dia. E aí, de uns 2 anos para cá, foi quando eu voltei a ter mais intimidade com Deus. E uma das coisas que eu coloquei logo para mim, eu vou ler a Bíblia toda. Porque a gente fala de um Deus, a gente fala da palavra dele, vive essa palavra, mas a gente só pega o pedacinho que o pastor fala. E nem tá chegado com ele, né? Aí o negócio complica, né? E não vai. E aí eu pensei, cara, eu preciso conhecer essa palavra de verdade. Eu preciso ter essa experiência, ter essa conexão. Então, todo dia, a partir dali, eu li a Bíblia. Com certos espaços, às vezes, mas eu voltava e lia. E tanto que já li todo o Velho Testamento, eu estou no meio do Novo Testamento. Ontem à noite eu estava lendo, então tem me ajudado a fortalecer muito minha fé. E eu deixo até esse conselho, né, de criar intimidade, você ter um relacionamento ali com Deus. E Deus também veio no momento... eu tive alguns problemas com ansiedade e depressão. Então, depressão é muito mais complexo, que é uma coisa muito mais pesada, é uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, porque você perdeu o brilho da vida, você não vê mais valor na vida, é uma coisa muito triste. Mas, graças a Deus, eu tô curada. E aí, acho que com o trabalho veio muita ansiedade, esse medo, que a ansiedade vem do medo. Então, qual é meu medo? Meu medo da manhã. O que vai ser de mim amanhã? Ai, meu Deus, será que vai...
Será que eu vou ter cliente? Será que eu vou ter como pagar minhas contas? Será que isso vai dar certo? E a gente está sempre arriscando e a gente está sempre com medo. Mas esse medo pode virar uma doença. Você pode estar todo o tempo com medo. Às vezes eu ia dormir assim, pensando na reunião que eu ia falar com o cliente, que eu tinha que responder, tinha que fazer, o que eu tinha que entregar amanhã. Minha cabeça 24 horas trabalhando muito. Por quê? Porque eu não descansava em Deus. Eu acho que a gente tem esse momento que a gente tem que... Tá, eu estou fazendo minha parte, que a gente tem que fazer, mas deixa Deus cuidar. Jesus fala, né? Por que vocês se preocupam tanto? É muito interessante essa passagem. Se nem o passarinho... Deus dá comida para o passarinho comer no outro dia, por que vocês estão tão preocupados, que vocês estão tão ansiosos? A palavra de Deus fala isso. E eu vivia nessa pilha, com esse medo. E Jesus veio com essa intimidade, com esse ensinamento de relaxa, calma, deixa comigo, confia em mim, tá comigo, tá comigo, tá comigo. E aí tudo se tornou muito mais leve. E Jesus tem me ajudado muito nisso, assim, de ter um amigo realmente assim, que nos abraça, nos acolhe, e está tudo bem. Ah, isso aqui deu problema, beleza, mas amanhã é outro dia, acorda e você ter alegria no dia a dia, porque o trabalho, tem uma frase que diz assim, trabalhe com o que você goste e depois você não vai gostar mais de nada. É meio contra. Mas o trabalho, ele tem que ser pelo menos prazeroso, você tem que gostar do que você faz. Às vezes a gente está tão no dia a dia ali na correria, com tanto medo, com tanto problema, que a gente acaba vendo que aquilo está penoso. Em vez de ser uma coisa agradável, você ir para sua empresa, você ir para o seu negócio, às vezes fazer aquele pão que lá no início era muito legal e muito bacana, agora de novo tenho que levantar e vou ter que fazer a mesma coisa. E a gente tem que se reapaixonar pelo nosso negócio todo dia. É como se fosse um casamento. A gente começa ali namorando negócio, aí tá ali no início, aí depois depois que você tá 10 anos, todo dia fazendo aquilo ali, você tem que dar uma renovada e reacender aquela chama. Então você tem que ter tranquilidade no negócio, você tem que realmente amar o que faz para você manter aquilo ali de pé. E com Jesus, a gente falou aqui, tudo fica mais fácil. Eu tenho, né, um funcionário, tem um funcionário que é crucial lá dentro da empresa. Aí ele chegou um dia, pediu para sair. Falei, mas por quê? Pô, cansei, rotina e tal. Falei, beleza. Vai para onde? Não, vou atrás de outro. Lá é rotina. Todo lugar é rotina. Eu tenho minha rotina. Só que o que eu vejo, Taína? As pessoas, elas não se apaixonam pelo processo de tudo. Imagina só, caramba, todo dia eu tenho que levar minha filha para a escola de manhã. Isso tem que ser prazeroso. Tem que, de alguma forma, se apaixonar por isso. Eu me acordo, eu tenho uma rotina de manhã. E aí eu me acordo, faço minha oração, vou ler a Bíblia, faço minha oração, aí vou para academia, aí esporadicamente eu levo minha filha para a escola e vou para o trabalho. Eu chego lá no trabalho animado. Falo, pessoal, o que vocês acham da segunda-feira? Tem que ser o melhor dia. Por quê? Tu errou na outra semana passada. De segunda até domingo. Segunda-feira é o dia que tu pode recomeçar sem errar. Segunda-feira parece que é um castigo, né? Castigo pra galera. Lá vem segunda-feira. Então, se as pessoas não se apaixonarem pelo processo de tudo, imagina só, tu desgastar de atender cliente. Isso tem que ser apaixonante. Eu falo, tu tem que pegar o atendimento como um desafio. Esse cliente eu vou conseguir vender para ele. Eu e meu sócio, a gente tem essa parada. Cliente tal, a gente vai e escolhe um cliente no mercado. Pô, era bom a gente ter essa marca. Bora. Como é que a gente vai montar uma estratégia para pegar esse cliente? Hoje a gente atende as maiores marcas de hamburgueria. Tem uma que a gente já começou a fazer os testes para começar a entregar para eles. Hamburguerias novas, franquias que vêm, a gente já atende. Então, a gente tem um processo, a gente se apaixonou pelo trabalho. Eu falo pro meu sócio, hoje de manhã ele estava lá comigo. Como é que tá a rotina lá na outra fábrica? A gente tem 2 fábricas. Tá assim, assada, pô, eu tenho que estar mais lá. Porque eu me apaixonei pelo processo, eu gosto daquilo. Eu gosto de sair de casa, vou de manhã para a empresa, faço meu trabalho. Aquilo não é mais dor para mim. Às vezes eu posto nos stories, eu faço compras ainda para outra padaria. A gente tem uma padaria que atende o bairro. E eu faço compras no atacadão, no supermercado. E aí eu posto. Por que eu posto? Porque os grandes especialistas, tem uns grandes especialistas que me seguem, eles falam bem assim, Juan, tu ainda faz compras? Um grande empresário fazendo compra? Tu tá em outro nível, tu não tem que estar fazendo compras. Falei, pois é, bicho, tenho que vir. Né? Eu dou corda ainda, né? Por quê? Por que, Juan, tu faz compras? E uma das vezes, eu tava lá na padaria e eu atendo uma indústria de pão de alho.
Aí o dono chegou lá. Juan, tem meia horinha pra gente conversar, fazer um alinhamento e tal? Falei, tem. Bora que a gente vai de carro. Ele, aonde? Me segue. Peguei a Fiorino. Ele entrou na Fiorino. Falei, agora a gente vai conversando. Eu fui, levei ele no atacadão pra gente fazer as compras. Botei ele pra carregar as caixas de óleo, açúcar. Ele pensando que é de Mercedes, né? Ele pensando que é de Mercedes, passear. Aí, beleza. Cheguei no outro depósito. Falei, caramba, já tô aqui, eu vou carregar logo as mercadorias da outra empresa. Fui lá, falei, olha, embora a gente precisa levar 20 fardos de açúcar e óleo. Coloquei lá, beleza. No meio do caminho, a gente conversando. E aí, a moça lá do financeiro ligou pra ele. Seu fulano e tal. Ele falou, olha, eu tô no psicólogo, depois a gente conversa, tá bom? Aí eu, que é isso? Ele, cara, que momento maravilhoso foi esse nosso, porque lá na empresa tá um caos, João, uma confusão, consegui sair, bicho, eu dei uma relaxada e daqui eu já consegui pensar como é que eu vou resolver os problemas. Falei, tá vendo porque eu saio pra fazer as compras? Igual como o Moisés falou, às vezes a gente tem que sair do problema pra te conseguir enxergar. Quando eu saio pra fazer compras, primeira coisa, eu ganho dinheiro, porque quando você trabalha no varejo, você ganha dinheiro nas compras. Né? Segundo, eu consigo olhar o mercado, como é que tá, se tá aquecido, se não tá. Eu consigo ir na padaria, olhar o que tem de errado. É uma pesquisa, né? Tá saindo muito esses produtos. Ah, por quê? Aí Né? você descobre coisas no Eu caminho, vou nas né? gôndolas ver quais são os pães. Falei, caramba, esse cara botou esse pão Não tem novo. santo pão aqui, vocês aí? Não, sabe o que eu faço? Eu vou no supermercado, eu falo, pô, eu queria comprar um bolo tal. Aí ela, tem ali, senhor. Não, mas eu queria aquele outro. A gente faz muito isso. Eu faço muito isso. E se eu sei que não tem, eu mando meus amigos ir lá, ei, vai lá em tal lugar, fala que não tem um produto tal. Estratégia. Sim. Eu- E funciona. Certeza Muito. que funciona. Uma vez eu fui pra um churrasco na casa de uns amigos nossos, lá no Tarumã. E aí, bora comprar um gelo. A gente foi comprar um gelo. E aí ele tinha um carrão bonito e tal. Ele parou na garagem, os caras ficaram olhando, a gente saiu e tal. E a gente só foi comprar o gelo, pô. Eu fui na gôndola do pão. E aí o rapaz falou, opa, você tá atrás de alguma coisa? Eu falei, não, é que a gente vai ter um churrasco, aí eu queria comprar um pão pra fazer hambúrguer. Ele, a gente tem isso aqui. Eu falei, não, mas eu não queria não, tem um que a gente sempre compra que é Santo Pão. Falei e fui embora. E aí, na hora que eu tô saindo, o gerente falou, o rapaz disse que você não achou o produto. Eu falei, eu queria um produto da Santo Pão. Ele, poxa, a gente não tem, mas qual é o nome? Eu falei, Santo Pão, muito bom pra hambúrguer. Ele anotou. Deu 2 dias, pô. Os caras entraram em contato. Então, tudo é estratégia. Sim. Claro, né? Opa, foi mal, cara, mas tá aqui, ó. Tudo é estratégia. Mas o que eu quero dizer com isso? Existe uma grande ilusão dos empresários, que é por isso que a gente botou esse papo de dono, para realmente mostrar como que funciona. Aquilo que o Moisés falou. Cara, eu sempre fui um cara que nunca fiquei parado. Que horas tu entra dentro da tua empresa? Que horas tu sai? Eu não vou de roupa de academia para a empresa. Principalmente horário de trabalho. Porque, pô, falta respeito com o funcionário. O cara tá trabalhando ali e o patrão tá na academia, pô. Né? Então, tem posições que a gente não deve, a gente tem que ter dentro da empresa. Agora sim, vamos supor, tem um futebol com os funcionários que eu vou. Eu tenho um amigo meu, os especialistas lá, que ele fala, jamais eu faria isso. Eu falei, show, é a tua metodologia. Eu tenho a minha. Até aqui deu certo. Se eu tô fazendo errado, né? É que ele tem medo de ficar sem uma canela lá. Mas eu explico pros funcionários. Eu falo assim, ó, olha, lá no futebol, É futebol, pô. eu sou um, pô, né? Aqui não confundam a brincadeira. A gente chegou no futebol, antes de começar, foi engraçado agora, terça-feira. A galera se conversando. E aí eu comecei a falar coisas lá da padaria. Eu falei, bicho, tu é muito bizonho, pô. Eu te falei isso, aquilo. Aí teve um que falou bem assim, ó. Pô, a gente sai da empresa pra não ficar pegando mijada e chega aqui, o patrão tá falando da padaria. Por quê? A verdade é que isso corre na minha veia, cara. Se tu não vive o que tu faz, esquece, não vai dar certo. Ah, não, eu saí da empresa, eu me desliguei. Não respondo mais meu celular, não faço mais nada. Esquece. Assim, são formas de cada um. Eu não. Claro, quando eu vou pro treino, eu treino jiu-jitsu também. Quando eu vou pro treino, meu celular fica ali, ó. Uma emergência, eu sei quem é emergência e quem não é. Eu tenho clientes que eu atendo 1h da manhã, 2h da manhã, pô. Uma super venda aqui, encerrou. Como é que eu faço? Geralmente tem um motorista que mora perto, eu consigo desenrolar. Quando não, eu boto dentro do meu carro e vou levar. Isso não é um problema. Eu não faço isso com frequência. Mas uma vez que eu faço isso pro cliente, chapéu.
Ele nunca mais, não é que nunca mais, né? Mas a probabilidade dele me trocar por outro fornecedor é totalmente diferente. Posso... Sim. Eu tinha uma situação que eu fazia, que eu visitava cliente. Até hoje eu faço. E visitava numa semana, vendia, na outra semana eu sabia que o cliente não ia vender. Mas eu ia da mesma forma. Aí por quê? Primeiro, que o cliente tem que saber o que tu vende, né? Ele tem que criar aquele vínculo quando você tá vendendo aquele produto. Ele tem que criar aquele vínculo. Ó, se eu precisar de embalagem X, quem vende é o Moisés, exemplo, né? E outras vezes é só para bater um papo mesmo, para conversar, né? Porque o teu cliente, ele precisa criar uma conexão, né? Você não pode, como dono de empresa, ser inacessível para o teu cliente. Eu penso sempre assim. Então, eu estava num cliente um dia desse, aí passou um vendedor de uma empresa X. E aí ele passou na moto e falou com o cliente, disse assim, e aí, tu vai querer o produto? Aí ele falou, não, vou querer não. Aí ele, tá bom, semana que vem eu passo. Aí não desceu da moto, continuou o caminho dele e foi atender outro cliente. Aí quando ele saiu, ele falou assim, esse daí nunca vai me vender. Aí eu disse, por quê? Ele nem desce, ele nem bate um papo, ele nem conversa, sabe? E aí eu tenho uma experiência que uma vez um cliente ligou para mim, perguntando um produto X. Aí eu tava um pouco longe, distante do comércio dele. Eu disse, não, tô dobrando aqui a esquina, já tô chegando aí. Eu acho que em 5 minutos eu chego aí. Eu levei acho que 15 para chegar. E aí cheguei lá, subi no escritório, começamos a conversar. Resumindo, eu não vendi o produto que ele queria comprar, mas eu vendi outro. Então eu poderia não ter vendido. E ele queria que eu, de qualquer forma, que eu atendesse ele no WhatsApp. Só que eu não tenho esse perfil. Eu gosto de passar, gosto de conversar, né? Com o cliente para gerar aquela interação. Então eu acabei vendendo o produto para esse cliente, diferente do que ele estava pedindo naquele momento, simplesmente pelo fato de que eu passei, né? E eu lembro outro caso também, que sempre nessa época de feriado, a igreja tem um sítio, a gente sempre vai para esse sítio no feriado. E lá no sítio você é inacessível, não tem internet, o seu celular, realmente você fica no meio do mato, né? E aí eu tava lá e eu disse, poxa, segunda-feira eu tenho que ir trabalhar. E aí passou sábado, domingo, aí quando foi segunda de madrugada eu saí, aí vim pra Manaus. Aí cheguei no cliente 1, atendi não, 2 não, 3 não. Eu sei que eu fui em 10 clientes e nenhum comprou. E aí eu lá, eu vim, né? Vim fazer minha parte. Aí voltei pro escritório. Aí quando eu tô bem no escritório, o telefone toca. E aí, Moisés, como é que tá? Tá em Manaus? Eu tô. E eu tô querendo produto X. A gente fez uma venda muito grande, né? Então, o que que eu pensei, assim? Você tem que estar preparado quando a oportunidade surgir. Então, naquele momento ali, qual era a situação? Muito provavelmente eu não fosse vender, muito provavelmente, mas assim mesmo eu fui. Então, o empresário ele tem que ter essa ideia de que nem tudo que ele vai fazer vai dar certo, mas ele sempre tem que estar lá disponível. Sabe? Porque para que o teu negócio ele dê muito certo, é muito necessário, literalmente, a gente arregaçar as mangas, né? E Sim. tá ali na lida, né? Isso faz parte, cara. Exatamente, que nem o Juan. Eu acredito que o Juan, tu deve ter comprador, né, Juan? Tem comprador. Mas assim, muitas vezes são situações simples que antigamente a gente fazia com mais frequência e certas coisas a gente não quer fazer hoje, né, como empresário. Mas são extremamente necessários. Porque você cria aquela conexão. Nem tu disse lá, ó, eu faço questão de chegar lá. Eu sigo muito chefe de cozinha e tem aquele chefe que faz questão de acordar de madrugada, ir na feira, escolher o peixe, escolher a carne, escolher o produto que ele vai colocar na receita dele. É porque ninguém olha bastidor cuidado, hoje. exatamente. O perigo da rede social é esse. O perigo da rede social é esse, porque, vamos supor, o Léo, ele pediu tava comprando de um fornecedor, o Léo é meu sócio na Santo Doce. O selo de fechar a caixa, R$180. Aí ele, pô, isso aqui tá caro, é importante, mas tá caro, eu vou olhar outros fornecedores. Ele foi, achou um de R$25, pô. Olha a diferença absurda.
Então, se a gente... Aí a questão é que você, vamos supor, ele falou do vendedor que apertou, passou, buzinou e tá, tchau. Aí o cara vai olhar como conceito a Coca-Cola, que mudou agora a dinâmica. Não tem mais vendedor. Aí o cara, por que a Coca-Cola não tem mais vendedor? Tirou o vendedor da rua, não tem mais motoboy, não tem mais acidente, não tem férias. Aí o cara, vou fazer isso na minha empresa. Coca-Cola, pô. Coca-Cola é Coca-Cola. Peraí, Coca-Cola. Não... Você não é a Você Coca-Cola. Chegou perto da Coca-Cola? Não, então... Né? bota. Então, as pessoas, quando elas olham rede social, quando elas escolhem alguém para ter como um mentor digital ali, esse é o perigo. É você, pô, eu sou empresário, minha empresa fatura 100 mil por mês. É o ativista de iPhone, né? Eu vou estar indo fazer compras, pô? Tá errado, não posso. Agora eu sou... como é que eu falo? Sou conselheiro da empresa. Não, só sou o conselheiro. Eu tô na parte, desculpa, operacional, estratégico e... Me ajudem. Operacional, estratégico... Oi, por favor. Fugiu aqui também. São os três que tem. Uhum. Então, o funcionário, ele acha que o patrão, o dono, ele acha que ele não tem mais que estar no estratégico, no operacional, quando ele chega no o tático. Operacional, tático, estratégico. Pronto, é isso. E ele fala, não, eu tenho que estar no operacional, tático, estratégico. Eu tenho que estar no estratégico. Eu tenho que pensar, realmente. Quando eu estou no operacional, eu perco dinheiro. Só que eu preciso estar no operacional para eu entender como funciona. O que eu, Juan, faço? Eu ando nos três. Eu estou no estratégico, eu tenho um momento para eu sentar na minha mesa do escritório, esse que eu estava ali, eu sento sozinho, penso, escrevo, mudo o conceito, analiso tudo, para onde a gente está indo. Aí eu venho pro estratégico, sento com a equipe, com o meu time, ó, a gente vai fazer assim, assim, assado. Mas espera aí, agora eu vou pro operacional para eu entender como é que isso vai funcionar. Porque só uma ideia bonita, se eu entender como funciona, não dá certo, né? A gente está invadindo muito o interior agora. Eu estava conversando com o meu sócio, ele, pô, a gente tem que estar 2 viagens. E eu falei, não, tem que ajustar isso, não tem como. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, marca um dia que vocês vão pro interior e aí vai nós dois. A gente vai acompanhar o carro pra gente olhar se realmente é isso que a equipe tá falando. Perfeito? Perfeito. A gente foi, beleza, 70% era real, mas 30% a gente conseguia mexer. Uhum. Então, eu não tô falando que isso é a fórmula mágica. E você não precisa seguir também. Eu tô falando o que eu faço. Essa é a minha metodologia. Acho que esse empreendedor que ele fica só dentro do escritório não funciona. Sabe, cara, tem que ser tudo ali, tem na verdade. Tem que ser operacional. Sabe, não tem como. Sabe um exemplo bom disso? Tem uma série americana que se chama Undercover Boys. Eu assisto muita série de empreendedorismo, assim, é meu hobby. E aí, que até a Globo fez um similar aqui, que era o Chefe Escondido. Chefe Escondido, acho que era isso. É, o Chefe Escondido. E aí, eles têm... Assistam, se vocês nunca assistiram, Undercover Boys. E aí, eles pegam o dono de uma grande empresa. Tem um episódio que é o dono da Subway. Esse episódio é um pouco antigo já, mas era o dono da Subway nos Estados Unidos. E aí, ele disse, cara, a gente vai te disfarçar e você vai trabalhar numa loja como se você fosse um aprendiz. Eles vão encontrando coisas e situações que eles nunca tiveram contato antes. Na loja dele mesmo. Na loja dele mesmo, legal, da legal. franquia. Porque ele não tava no operacional. Eu lembro, era tipo um entendeu? que era... Chega a passar no Fantástico, né? Isso, o Fantástico chefe, fez uma série disfarçado, chefe secreto. Mas acho que acabou até rápido a série na Pô, Globo. Tinha uns que ficavam bolados, porque, caramba, como é que tá acontecendo isso dentro da minha empresa? E essa série americana Legal. tem vários episódios. E aí tem uns episódios que o dono ele tá fazendo treino no atendimento. Cara, tinha uma pessoa fazendo uma venda horrível, um tratamento mal com o cliente. O funcionário foi até despedido. Mas ele só soube disso porque ele estava lá. Sim. Ele viu, teve um que ele foi para produção, não lembro qual era a empresa, mas ele tinha que encher um caminhão. E tinha uma senhora, acho que era uma mulher, enchendo o caminhão. Ele não aguentou encher o caminhão. Ele estava morrendo de dor, de cansaço. Aí ele começou a pensar, como é que eu vou melhorar a experiência para essa pessoa que trabalha aqui? Colocar um carrinho aqui para puxar, alguém para levantar. Então ele só foi ver a realidade quando ele esteve lá vivenciando essa realidade. Senão você nunca conversa com esse colaborador, você não melhora a experiência dele de fato, pulverizando isso para mais pessoas. E tu não entrega o produto final. Eu entro na minha produção às vezes, eu vou para lá, a chefe de produção é a Nath, eu vou lá trocar uma ideia com ela. E eu tô com a galera, bicho, e às vezes eu falo assim, sabe uma curiosidade minha? Tô aqui reunido com eles. Quem ensinou isso aí para vocês? Quem? Porque eu não ensinei. Foi tu, Nath? Não.
Cara, quem ensinou vocês a fazer isso dessa forma, pô? E tem processo lá, direitinho. Então, como que eu vou descobrir isso? Porque o cliente reclama, pô, tá diferente e tal. Aí eu, peraí, deixa eu lá entender. Quando eu chego lá, tá errado, né? Então, é importantíssimo você estar dentro do processo. Eu tenho uma regra que é assim, só ensina quem sabe fazer. Você não É sabe verdade. fazer, É verdade. esquece. Exatamente. Por isso que eu acho importante você pensar no negócio para si, que você pelo menos entenda do negócio. Eu conheci uma pessoa recente que falou assim, vou abrir um salão de beleza. Porque eu procuro um negócio, preciso você receber um dinheiro, eu preciso investir alguma coisa, eu vi que dá dinheiro. Aí eu falei, mas você não entende nada de salão de beleza. É um homem que não tem nada de conexão com salão de beleza. E aí ele falou assim, não, mas eu vou estudar, eu vou ver sobre. Eu falei, eu acho que não vai rolar, porque você tem que ter alguma conexão e conhecimento. Será que hoje eu conseguiria ser dona de uma padaria se eu não soubesse fazer um pão? Não sei do trigo, não sei da fermentação, não sei como é que é o processo, não sei qual é a melhor máquina. Olha o tempo e o desgaste que você vai ter num processo. Mas isso é um pouquinho... Do que a gente vai ter no evento. Pronto. Um pouquinho do que a só gente um vai ter no pouquinho. É evento. só um pouquinho. Agora é o seguinte, né? Agora vai ser o seguinte. Galera, você que está assistindo aí com a gente, né? O Empreender com Jesus vai acontecer dia 9 de março na Igreja Batista Renova às 19 horas. Então você precisa fazer inscrição porque só são 200 vagas e a gente só tem em torno de 50 ali mais ou menos. Então se inscreva, você vai receber uma confirmação por e-mail e lá a gente vai ter sorteio, você vai comer, degustar ali santo pão, santo doce. A empresa do Moisés vai doar coisa ali também para a gente sortear, né? Aqui também Inspira, aqui também Santo Pão, Santo Doce vai ter kit lá. A nossa empresa aqui também vai entrar com recurso lá para sortear também. Vai ter um monte de coisa lá bem legal. Então se inscreva e participe, porque isso é só o começo. E agora, para a gente encerrar, tá? O papo tá legal aqui, mas a gente vai encerrar. Vocês vão ter 1 minuto para vocês dar uma mensagem aqui pro pessoal. O que vocês quiserem, né? Então vocês vão olhar para a câmera aqui. A gente começa aqui com o Juan. Né, enquanto a gente vai direcionando as outras câmeras, né, a gente vai começar com o Juan aqui. Ele vai deixar um deixa aí para vocês. Vejo vocês no evento dia 9 De março. de março. Vai ser muito legal. Eu acho que você que empreende ou quer empreender, realmente entenda como funciona o negócio. Como a Taina falou, faça algo que você goste, para que você possa se apaixonar todos os dias e curtir o processo. Procure profissionais da área, procure conhecimento, estude. E acima de tudo, com isso você vai adquirir inteligência. E aí, com inteligência, você constrói. Com sabedoria, você perpetua isso, que é o que eu faço hoje para dentro do meu negócio, até deixando um legado para minha filha, mas só com sabedoria, porque com inteligência eu só consegui construir. E com o tempo tudo se destruiu. Mas com sabedoria você consegue perpetuar. Acho que é isso. Pronto, fechou. Agora o Moisés. Você chegar mais próximo do microfone aqui, Moisés, essa câmera aqui. Tá, queria deixar a palavra lá de Provérbios, né, que Salomão escreveu, compre sabedoria. Então, esses eventos são muito importantes para que você possa literalmente aprender, né? Então, você que tem o desejo, né, de ser um empresário, com certeza você vai pegar muita experiência lá. A gente já tem aí mais ou menos, eu acredito que 18 a 19 anos como empreendedor, né, na minha empresa. E a carga que a gente tem de conhecimento, a gente vai estar tentando passar para vocês. Então, dia 9 de março, né, a partir das 7 horas, das 19 horas, você venha receber um pouco desse conhecimento. Como Salomão disse, né, compre conhecimento. Então, compre sabedoria e lá você vai receber uma carga de conhecimento para que você possa aplicar na sua vida e no seu negócio. Perfeito. Show de bola. Taina. Vou aproveitar e reafirmar esse convite para o Empreender com Jesus. Vai ser um momento que a gente vai falar dos negócios, mas a gente vai falar de Deus, como Ele tem ajudado a nossa vida e como vai ajudar você também a melhorar o seu negócio, a talvez até lhe conectar mais com Deus, com sua fé. É um evento que ainda tem vaga, está nas últimas vagas, né? Então, corre, porque o pessoal deixa para a última hora, mas corre para garantir a sua vaga. E eu tenho certeza que se você for, você vai ser muito abençoado, porque a gente vai levar uma palavra bem legal, compartilhar bastante coisa boa e aproveitar também que é gratuito, né? Então, é uma oportunidade de você
A gente falou tanto de ser acomodado, né? De você não ser acomodado, parar um pouco para estudar, parar um pouco para ouvir. Vai ser bem legal, eu te aguardo lá. E é isso, gente. Você que esteve aí acompanhando a gente, quero agradecer aqui todo mundo que topou vir aqui para a mesa, né? E a gente vai se encontrar aí dia 9, lá nesse evento. E também vai ser um evento para fazer muito network, viu? Leve o seu cartãozinho lá para você trocar, vai ter um momento lá que você vai fazer. Então é isso. E aqui a gente sabe que tem um presente. Tem um presente. Quase a gente esqueceu, né? Cadê o Boninho? Boninho. Esse é o bolo suíço, é? Nossa. É os dois que estão com o bolo. Aí. Pera lá, que aqui o convidado, ele passa, além de passar muito bem na mesa, ele também leva um presentinho para casa, né? Que aqui faz parte do negócio. Uau, que sacolão. Pra você. Poxa, muito O pedaço mais gostoso do seu dia. Posso abrir? Pode. Deve. leve, né? Deixa eu abrir. Ele vai fazer um unboxing aqui Vou ao fazer vivo com vocês. unboxing, ó. Pãozinho. Nossa, olha, meu marido E agora eu vou vai fazer exigir, tá? hambúrguer. Santo Pão no supermercado. Santo Pão. Brioche, tem um bolo. Nossa, eu adoro bolo com café. E esse aí é bolo suíço. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Acho que esse aqui Tá é só o que bolo, veio pra né? gente merendar. Ó. Esse Bolo aqui é o bolo suíço. especial suíço. Tá aparecendo aqui, né? Esse aqui que tá o pão? Mais? Aqui. Pronto. Obrigada. Eu vou experimentar. Experimente. Depois eu passo feedback. O André vai passar bem amanhã. Nossa, ele tá muito feliz. Ele adora que eu ganho muita coisa por ele. Gente, é isso. Podcast Ambiente e Papo de Dono. Fique ligado aí, tá bom? Papo de Dono também sempre acontece, papo legal. Sem segredo. Isso mesmo. Sem segredo. E é um podcast muito bom, gente. Curtam aí, compartilhem. E é isso. E até a próxima terça-feira. Hoje é sexta, mas terça que vem a gente tá junto. Tamo junto. Deus Valeu. abençoe vocês. Você que é de Manaus e está pensando em viajar, olha só, agora você pode parcelar a sua passagem no boleto. Tem até 12 vezes. E tem mais, sem consulta ao SPC ou Serasa. A sua passagem é aprovada na hora. Então chama agora no WhatsApp e vem fazer a sua cotação. Bora viajar?